Muito boa noite, 20 horas mais 5 minutos, hoje dia 15, mês de fevereiro, ano 2016. Eu, Rubens, estou daqui de São Paulo, aqui são 25 e o Oliver está em Dias Dávila, na Bahia. Lá são 19h05. Que saudades de você, Oliver. Tava cheio de saudade, já te falei isso fora do ar e agora no ar, né, para todo mundo online aí assistir também. Saudades do Oliver. Boa noite, Oliver. Prazerzão tê-lo você aqui mais uma vez. Boa noite, Rubão. Boa noite a todo o pessoal. E realmente, Rubão, eu estava realmente com muita saudade também, não nego isso aí. Eu peço até que a Madinha entenda essa saudade minha pelo Rubens, que é uma uma saudade sadia, É. mas é uma pessoa que, assim, eu tenho muito carinho, muito amor mesmo, de verdade, de coração, e até pelo fato que eu estava até falando com ele há pouco, pelo fato de ser a pessoa que foi o instrumento usado aí, e para libertar não só a minha vida, né? Libertar que eu digo em forma de despertar, na verdade, não só a minha vida, mas a vida de muita gente aí. Muitas pessoas já viram o trabalho de Rubens e através desse trabalho a gente pôde alcançar, ou melhor, ele pôde alcançar, né, com esse trabalho dele, muitas pessoas. Então eu sou uma dessas pessoas e sou muito grato a ele. E assim, eu acho que não tem nada que possa expressar essa gratidão pelo despertamento que ele fez através desses trabalhos aí. E é o nosso criador, primeiramente, né, que também deu despertamento a ele, deu a inteligência a ele também e fazer esse trabalho. Então, primeiramente é o nosso criador. E a ele, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que mora no meu coração aí e não paga aluguel, como dizem por aí. Então, Rubão, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, falando com você, né? A gente papeando aqui das coisas do Pai, falando das coisas que realmente são, pelo meu entendimento, são verdadeiras, porque não temos nenhum tipo de vínculo com nada de institucional, é uma coisa bem pura, é um bate-papo, e a gente vai aprendendo um com os outros aqui. E também por um motivo muito forte, né, que eu digo que não é uma liturgia, a gente não faz aqui nada de litúrgico, é tudo realmente natural, e com isso a gente vai tentando também assim trazer um despertamento para as pessoas que gostam e acompanham o nosso trabalho, né? Então a gente está assim sempre disposto aqui a fazer esse trabalho, a papear, falar do nosso Pai, e aí discutindo também pontos, né, que a gente acredita, né, que são importantes, e principalmente pontos que a gente viu que no sistema religioso eles nos passaram de uma forma deturpada, né, contaminada, e a gente que está nesse processo de descontaminação, a gente vai tentando também fazer com que as pessoas possam estar enxergando essa verdade de uma forma bem pura, né, sem a contaminação desse sistema podre, maligno que está aí. Pois é, Rubão. Valeu, Oliver Dória. Obrigado mesmo aí por todas as palavras aí, pelo carinho. 37 pessoas já assistindo a gente. Claro que daqui a pouco o Oliver vai começar a fazer os registros das pessoas que acompanham. E eu fico muito agradecido por você acompanhar a gente. Muito agradecido mesmo. Peço a quem ainda não é assinante dos canais nossos para que assine o canal do Oliver Dória, o canal do Rubens, o canal do Silvio. Assine nossos canais para que cada vez mais a propagação, né, dessas informações venham a estar no seio popular do nosso queridíssimo, nossos queridíssimos amigos, né? E até quem não nos conhece ainda, mas que estão vivendo neste mesmo momento que nós, ou seja, são contemporâneos a nós aqui. Bom, Oliver, hoje nós temos um pastor convidado, o nosso queridíssimo Gelson Lucena fez um convite especial ao pastor Cristiano, né? E vamos ver se ele aparece. Eu quero mandar aqui um abraço já de início, Oliver, a uma pessoa que também tem se empenhado muito em convidar pastores para estar com a gente, além, claro, né, do Osmanito, que é um parceirão nesse trabalho, né, de trazer a verdade. O Jambre é outro grande parceiro, sempre trazendo pastores para conversar com a gente, o Geraldo Lucena, e também tem rapaz, o nome me fugiu aqui agora, rapaz. O Wagner Vieira, o homem que estava lá no meio da mata da Amazônia, agora está mais próximo de nós, também sempre trazendo pastores para a gente papear, inclusive o Wagner está marcando para amanhã, às 8 horas, no lugar do meu tradicional informativo, trazer um pastor para papear. Vamos ver se fecha, se firma e se consolida. De qualquer forma, o Cristiano Bandeira, o pastor Cristiano,
é o convidado do Geraldo Sena e do Oliver de hoje. Se ele aparecer, é claro que o assunto vai discorrer, dando total atenção ao pastor. Se o pastor não aparecer, nós vamos aqui papeando sobre assuntos diversos das Escrituras e também atendendo às perguntas e questionamentos, né, e posições também das pessoas que acompanham a gente aí, e isso tudo através do bate-papo, né, do chat. Não é isso, Oliver? É isso aí, Rubão. Vamos aqui então, já falando do chat, eu queria aproveitar o momento aqui, já ver o pessoal que está aqui conectado e mandar um alô para toda a galera. Vamos começar aqui com o Eduardo Bezerra. Estamos na expectativa, beleza? Já não está mais, já está ao vivo online aqui, o Rubão e o Oliver. Leon, vamos só ler Leon, que esse primeiro nome aqui não dá para ler. De Angola, a confirmar a minha presença, se posso contribuir. Um abraço, irmãos gêmeos separados. Obrigado. Aí lá de Angola, Rubens. Deve ser lá do lado de Ossanama, né? É verdade, aquela região lá. Um abraço aí para você da África. A África tem muita gente que acompanha a gente, porque o idioma é basicamente o mesmo, é o português, em que pese lá se fale um português mais parecido com o português lá da Europa, né, de Portugal, mas falam português e dá para entender muito bem o que os africanos de várias regiões da África falam. Na África é interessante que você tem africanos que falam inglês, né, que é uma coisa mais moderna, africanos que falam francês, africanos que falam português, e entre outros idiomas, né? É interessante. Fora os dialetos, que são centenas de dialetos diferentes por toda a África. Quando falamos África, nós estamos falando igual o Brasil, claro, porque Brasil é um país, África é um continente, então são diversos países no mesmo continente, até mesmo o Egito, né? A gente se esquece disso, mas até mesmo o Egito é um país africano. Pois é, vamos aqui dar continuidade aqui, o pessoal que está aqui no chat. A Jéssica Ferreira, boa noite. Jean Ricardo, deixa eu ver aqui mais. A Dea, né? Cadê os caras? Nós aqui, Dea. Valdemir Aparecido Moraes, olá, boa noite. Dória e Rubens, boa noite. Ederson Camargo, olá, boa noite. Também, boa noite. Gilberto Martins, boa noite a todos, queridos. Boa noite, filhos da Livre. Gilberto Martins. Renandro Brunelli. Cadê o pastor? Calma, tá chegando. Iaécio Alves, também aqui. Edson Camargo, já falei. Lucas Saigon. Alô, Lucas Saigon. Boa noite para você também, meu irmão. Ao Leandro Mora. Alô, Leandro. Um abração para você, Leandro Mora. Sempre com a gente aqui também. Leandro Moraes, Vinícius Manzini, Rosan Agricultor. Vamos baixando aqui. Johnny Darko. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Vamos descendo aqui, vamos descendo. Cadê? Um abraço para Minas Gerais. Olha aí, Minas Gerais, é o nosso amigo Rosan Agricultor. Um abraço para o pessoal de Minas, BH, todo o pessoal aí de Minas Gerais. Deixa eu ver quem mais aqui. Silvio de Freitas. Alô, Silvio. Dória hoje, às 22h10. Quinta live. 10 estratégias. Peraí, pessoal, deixa eu ler aqui. O pessoal vai escrevendo, vai subindo. 10 estratégias de manipulação política e social pela mídia. Então já está aqui até o link. Você que fica ligado, viu? Daqui a pouco, logo mais, às 10 horas, 10 horinhas, se liga no canal do Silvio de Freitas. Vai ter esse bate-papo, a quinta live. As 10 estratégias de manipulação política e social pela mídia. Essa mídia é problema, viu? Oliver, você anunciou o horário aí 10 da noite. Eu quero te fazer uma pergunta apenas por curiosidade. A rede de televisão, ela transmite, claro, para o Brasil inteiro. Aí no Nordeste, que não tem esse famigerado, idiotizado, irritante horário de verão, quando anuncia os horários da televisão aí, anuncia para quem é do Nordeste errado? Ou tem uma preocupação com o Nordeste em dizer horário do Nordeste a tal hora, horário dos outros locais? Não, é discriminação mesmo, né, cara? Eu não sei por que o sistema discrimina tanto, cara, o Nordeste, em tudo. Você quer ver, cara, as taxas do Correio para o Norte e Nordeste, daqui de São Paulo, Rio, do Sul para aí, é um absurdo de caro, cara. Entende? É bem mais caro do que a distância, na verdade. Por exemplo, se você for mandar para o sul da Bahia, você vai mandar do Rio de Janeiro para o sul da Bahia,
é mais perto do que, por exemplo, do Rio de Janeiro, lá para a divisa de São Paulo com Mato Grosso. É mais perto, mas é mais caro. Entende? Então é discriminação pura mesmo. Rapaz, realmente aqui eles dão horário que é de lá de São Paulo, não tem nada a ver com a gente aqui não, cara. E a gente que se vire para poder acompanhar eles, aí assim acabou. Aí, mas o pessoal não para nem para ver isso, ninguém nem percebe, vai seguindo o que eles querem, vai engolindo, e é assim que vai tocando o barco aqui pro lado de cá. Ninguém percebe que chega a ser um menosprezo, né? Menosprezar. Pelo menos podia dizer horário de Brasília, 10 horas, né? Horário regional, 9 horas. Sei lá, cara. Mas pelo menos não desprezar, porque despreza, parece que não existe. Vocês têm que saber que o horário de vocês está uma hora atrasado em relação aqui, mas sem poder contar com nenhum meio de comunicação do sistema para poder, pelo menos, dar uma moral, vamos dizer assim, né? Para o pessoal do Nordeste falar pelo menos a hora correta daí. Tá bom, então, Oliver, pode seguir, foi só uma curiosidade. É interessante falar disso sim, Lucas, com certeza. Quando quiser interromper, pode ficar à vontade. Deixa eu ver aqui mais. Lídia Alves, boa noite. Rogério Manso, Oliver, aumenta o som. Cara, isso, está baixo meu som? Eu não fico até com medo de aumentar esse som aqui. Mas se tiver muito alto, Rubens, você monitora aí para mim, tá bom? Não, não tá muito alto, não. Eu dei só uma mexidazinha, viu? Pode aumentar mais até se quiser. Tá bom, eu acho que aí dá para chegar bem. Tá ótimo. Pronto. Lídia Alves, que fala de Campo Limpo Paulista. Manda um abraço aos irmãos. Obrigado, Lídia. Deixa eu ver o que mais aqui. Rogério Manson, aumenta o som já ali. William Costa, também aqui ligado com a gente. O Rogério Manson. Já falei de Rogério, estou repetindo, que ele também repetiu a mensagem aqui, foi isso. Mike Rinigo, acho que é isso, o Inigo, né? Manda um salve para Barra Funda, Oliver. Tá aí, Barra Funda, um salve, um alô, né? Salve, a palavra até meio pesada. Olha, o Marcos Carlos também, Dória, que tanto o sistema religioso fala de santidade. Fala um pouco disso. Daqui a pouco a gente entra com as perguntas e a gente vai estar falando um pouco até o pastor entrar, que também estamos na expectativa. O Gelson já me confirmou aqui, que já mandou para ele o link. Eu já mandei para ele que já pode entrar a qualquer momento, pode estar acessando o pastor aí, entrando a sala. Rafael Adelino Martins, boa noite, Rubens, boa noite a todos. Deixa eu ver, descendo aqui. Tinha alguém aqui da onde, meu pai? Deixa eu... Eita, já perdi. Tanta informação rápida aqui, ó. Biguaçu, Santa Catarina. Alô, Santa Catarina, Rafael Adelino Martins. Lucimar Passos. Boa noite, Rubens. E ao nosso Pai Celestial te abençoe. Muito bom participar. Então, agradeço aí ao nosso amigo Lucimar. André Alexandrino, boa noite, geral. Cadê, cara? Tinha alguém aqui acho que foi do Pará, ou foi Paraná. Aqui da onde? Barra Mansa, Rio de Janeiro. Também a nossa Maria, 1970. A galera aqui participando e deixando aqui o alô para a cidade. O pessoal, Cláudio Brasil, seu som, Dória. Já aumentei já, né? Tá bom demais aí, já dá para ouvir. Daqui eu tô ouvindo. Lídia Alves, estive na palestra com o Rubens no sábado, foi maravilhoso. Ô, Rubens, como é que foi a palestra lá? Dá para você falar um pouquinho aí? Foi muito bom do ponto de vista, Oliver, que as pessoas que compareceram ficaram satisfeitas. Quando você fala uma palestra muito boa, você depende do objetivo que você quer alcançar. Por exemplo, se o objetivo for quantidade, tá certo? Nós podemos dizer que a palestra foi excelente, porque não ficou uma cadeira sobrando. Não sobrou cadeira. Eu tenho imagens aqui, de repente posso mostrar um pouco das imagens. Não sobrou cadeira. Entende? Todo mundo que comportava-se a sala compareceu, fico muito agradecido. Veio gente de perto, de distante, nem tão longe, nem tão distante, enfim, vieram pessoas de todo lado. Foi muito legal, muito boa palestra mesmo, desse ponto de vista, de que compareceram bastante gente, tá certo? E melhor ainda, as pessoas gostaram, porque, Oliver, nós fizemos uma explanação sobre o que é o conceito da Terra plana, entende? Nós não defendemos, como eu defendo, por exemplo,
as questões envolvendo o Salvador, que não habita em templos, entende? Que não requer nada de nossas mãos. Não foi uma defesa da Terra plana, foi uma explanação da Terra plana, né? Até mesmo a Vera, a quem a gente manda um forte abraço, que é presidente do PV, que cedeu espaço, né? A doutora Vera, ela no começo não tinha entendido bem, mas depois, do meio para lá, ela começou a se sintonizar, porque ela é muito inteligente, e conseguiu se sintonizar na ideia. Então, nós fizemos uma explanação do que é a Terra plana, no conceito de quem defende a Terra plana, e mostramos, Oliver, não há como negar, é fato, que existem coisas que se encaixam melhor no conceito de Terra plana do que no conceito de terra esférica, como, por exemplo, viagens intercontinentais de avião, ou rotas de avião, por exemplo, né? E aproveitamos na segunda parte da palestra para mostrar as falhas do sistema e motivos de sobra para não acreditar no sistema. E nós tivemos a presença maravilhosa, entre outros, do Sávio, que é um rapaz jovem, brilhante, uma mente fabulosa, e que fez o contraponto. E eu penso que esse contraponto sempre é importante. O ditado antigo diz que unanimidade é burra, e eu concordo. Então, quando você tem um contraponto, eu penso que valoriza mais o trabalho. E o nosso Sávio, com a sua sapiência, o seu intelecto, a sua qualidade e desenvoltura para poder expor o tema, poxa, cara, então foi o que deu mais brilho ainda ao trabalho. O Silvio, mais uma vez, é um maestro. O Silvio conduziu da forma, como sempre, não precisa nem... É chover no molhado falar sobre, né, a direção do Silvio. E lá o Otávio, que é o vice-presidente, a Marta, que é a presidente. Eu esqueço o nome da menina, rapaz, que a secretária é tão gentil, ela. Eu vou anotar depois para poder não esquecer mais, que é um nome um pouquinho diferente. Também ajudou o partido inteiro lá, o PV, e me recebeu com braços abertos, né? Abriu o dia de sábado, que o partido não está aberto, mas abriu em caso especial. Meio-dia, o Silvio já estava lá quando eu cheguei, o pessoal do PV deve ter chegado antes, a executiva, e à 13h começou a nossa palestra, acabou às 16h30. Foi muito legal. Quem não foi, tem chance de ir na próxima. Eu agradeço a todos que compareceram, além da Lídia e todas as pessoas que compareceram, são muitas pessoas, né? Eu agradeço a cada um. Muito obrigado. Marcelo, com a sua esposa digníssima, ele que mora no próximo ao Riacho Grande, né? Nosso queridíssimo Marcelo, a sua esposa, Marcelo Nascimento. O outro Marcelo também, que é o Creton, com a esposa também, a Evelyn. Só Marcelo, tinham 2 lá, né? Então, você vê que o negócio estava bom, estava legal demais. Agradeço a todos que compareceram. Sobre a palestra é isso, eu vou ver se eu acho daqui a pouco uma cena aqui, para a gente colocar aí, para ver se dá para passar aqui. Então vai procurando enquanto eu mando aqui o alô para a galera, tá bom? Tá no chat e também para quem está no meu Facebook. A nossa amiga amada Joana Minuso, aqui eu mando um forte abraço, ela também tá ligada. Obrigado pelo carinho, dona Joana. Tá aqui acompanhando. Também o Johnny Casanova, o Michael Lessa, que é cantor também, aí um forte abraço para você, Michael. Deixa eu ver quem mais. Rai Santos, Ronaldo Matos, Anderson Becker, Cíntia Roberta, Eduardo, Justino, o Gelson também está aqui ligado. Estamos na expectativa, viu, Gelson? Nosso queridíssimo pastor Cristiano entrar aí para a gente papear, conversar um pouco sobre as escrituras, sobre as coisas do nosso Pai. O Renato Henrique também, um forte abraço, também aqui com a gente. E aqui no chat eu vou mandar um alô para Ceará. Alô, Ceará, o pessoal de Ceará, nosso amigo Leandro Santos, lá de Ceará, está assistindo a gente aqui também. E o Leone Marinho, alô, Leone, de Alagoas, também um forte abraço a todo o pessoal de Alagoas aí, representado pelo nosso amigo Leone. E vai subindo o número, viu? 153 pessoas já assistindo. Eu peço ao pessoal aí que... Tá baixinho o microfone ainda? Que isso, cara? Meu Deus. Peço às pessoas aí que passem o link, vai divulgando aí, vai pulverizando nas redes sociais, para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas nesse bate-papo de hoje, que vai ser muito interessante, independente do pastor vir ou não, mas eu creio que ele vai aparecer, confirmou, né? Então, estamos na expectativa dele. Melhorou, não foi? Melhorou, o áudio melhorou, muito bom, obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos descer aqui, o pessoal Serra. André Parker,
Holiday, inglês aqui não vai, meu filho. Aqui você sabe que inglês aqui só o Rubens para ler. Pelo menos, né, Rubens? Pelo menos ler um pouco aqui. Um pouquinho, é só. Tem um negócio fazendo uma pita aí de vez em quando, olha, eu nem imagino o que é isso. Faz... Aqui no meu microfone? De vez em quando sai daí, do seu estúdio aí. Aliás, diga-se de passagem, Oliver, quando você começou os trabalhos aqui, a sua imagem estava escura, o microfone baixo, a imagem eu nem via teu rosto nos primeiros hangouts. Hoje você está com um chroma key de primeira aí, né, com uma imagem muito mais clara, o som do microfone, um espetáculo. Muito bom, Oliver. Parabéns aí pela desenvoltura, né? Por ter desenvolvido bem. Ô, Oliver, deixa eu aproveitar o gancho que já que tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse braço branco aqui, ó, é do Célio, lá da Praia Grande. É aqui um amado irmão que vai ajudar a gente na campanha. Ele mora em São Bernardo do Campo. Esse aqui é o Daniel. Alguns eu lembro o nome. Esse aqui é o Daniel. Essa índia linda aqui, eu esqueci o nome dela. É cunhada desse rapaz. Mora em São Bernardo também. Aqui o Sávio está em pé. A única vaga que você vê aqui, ó, é essa cadeirinha, ó. Ela é do Sávio, porque o Sávio se levantou e veio falar aqui para o pessoal. Então ficou lotado, não tinha uma vaga. Olha o semblante das pessoas, todo mundo alegre. Olha o jeito das pessoas, ó. Esse rapaz de óculos aqui é que eu mando um forte abraço. Olha o semblante, tá vendo? Todo mundo alegre, ó. Essa irmã amada e querida, né? Olha aqui. Todo mundo com ar de sorriso no rosto, alegre, feliz aqui na nosso encontro. Então você vê que a sede do PV não tem um galpão gigante, não tem um auditório enorme. Tem uma sala bem comprida, onde cabem ali estourando 50 pessoas, tá certo? Então foi o público que compareceu e prestigiou o trabalho e não teve mais gente porque o Silvio teve que fechar as inscrições. O Silvio fechou as inscrições por quê? Porque lotou. Então não adianta chamar as pessoas para ficar na janela ou do lado de fora. E mesmo assim, o Oliver, além dos que estão sentados aqui na sala de recepção, que está à direita, ali também ficaram algumas pessoas. Devia ter umas 10 a 15 pessoas ali, papiando ali, conversando, né? Até porque estava lotado o pequeno plenário, né, do PV. Mas é isso que o Silvio programou e é isso que aconteceu, tá certo? Deixa eu ver se a imagem corre um pouquinho, eu não quero botar áudio. Se a imagem correr um pouquinho aí, ó. Olha lá o Sávio falando, tá vendo? O Sávio tá dando as explicações aí, fazendo contraponto, ó, nesse momento. Eu não tô mostrando não, cara. Não tá passando não. Que falha minha. Olha aí. A imagem aí correndo aí, tá vendo? Tá o Marcelo aqui atrás, esse moreno aqui atrás, ó, o Marcelo, com a esposa dele, tá aqui de óculos, ó, né? É muito legal, cara. Tá aqui atrás da menina de óculos, aqui a esposa dele, aqui onde tá certa. E aí, esse pessoal aí, cara, é uma turma legal, um grupo bom que compareceu aí, e a gente fica muito feliz com isso, só tem a agradecer ao pessoal todo que foi. As pessoas falam, Rubens, por que não transmitiu? Passou a presidente aqui, ia mostrar a presidente do partido, a Vera. Ela passou aqui na frente, aqui, ó. Vê se eu acho ela aqui. A Vera, inclusive, a doutora Vera, ela é... Como é que ela é? Ela faz música, compositora de sucesso ela. Tem músicas que fizeram sucesso tremendo no Brasil. Olha aí, tá vendo? É a doutora Vera, essa senhora aqui, ela é a presidente do partido. Ela esteve lá na França, na Agenda 21, lá com o presidente. Eu até brinquei com ela na palestra, né? Porque faz parte da Agenda 2030. Ela esteve lá, tirou foto com o presidente beijou ela ficou toda gabola, toda satisfeita. É a presidente Vera, a doutora Vera, é a presidente do partido do PV, Partido Verde, em São Bernardo do Campo. Então, foi lá no partido, a Vera, né, como as demais pessoas também, que dirigem o partido, foram muito, assim, receptivos com a gente, abriu o partido lá para fazer esse trabalho, foi muito legal. E vai ter outro agora, eu coloquei no site aqui o dia certinho, mas como é 1000 coisas na minha cabeça, eu só vou saber se eu ver aqui a data certa. E tem também o encontro sobre campanha eleitoral, que é outro assunto, mas está sendo feito também no PV, na sede do PV, e esse será quarta-feira que vem, sem ser essa agora, na outra. Deixa eu ver aqui, Oliver, a data aqui do encontro, sobre Zika vírus, é dia 20, portanto, né, dia 20, e dia 24, dia 20 é a palestra do Zika vírus, e dia 24 é o encontro no PV sobre
participação política, quem tiver interesse. Eu sempre falo, Oliver, o pior castigo para quem não se interessa por política é que é governado por quem se interessa. E não tem jeito de se livrar disso. As pessoas falam, você não deve entrar na política. Só que a pessoa, quando nasce, ela já entra na política, de forma ativa ou passiva. Porque todas as leis vêm através de políticos. E as leis, todas as pessoas têm que cumprir. De um jeito ou de outro, todas as pessoas vão ter que cumprir as leis. Então, o pior castigo para quem não se interessa por política é que é governado por quem se interessa. E esses fazem o que querem, tá certo? Então, eu penso que não é correto a pessoa imaginar. Eu prefiro não entrar na política. Ou seja, ficar fora. Só que fora não existe. Porque vai estar... É como, por exemplo, falar, eu não vou produzir chuva. Não, produzir chuva não vai, mas vai receber a chuva do mesmo jeito que foi produzida, né? Então, do mesmo jeito, eu não vou produzir leis, nem discutir leis, nem votar leis. E nem eleger ninguém na minha confiança para fazer isso. Mas vou obedecer às leis que eles fizerem, porque eu não gosto deles e nem da política. Então, você vê, quando a gente para raciocinar sobre o assunto, cai num paradoxo terrível. Por quê? Porque é um confronto. Eu não gosto de política, mas, gostando ou não, certamente vou ser governado por aqueles que gostam, e não vai ter jeito. Eu vou ter que participar da política, ou como ativo, ou pior, como passivo, apenas obedecendo às leis. Não é verdade? Assim, a ideia do Rubens é ir para o plenário, Oliver, na Câmara Municipal em São Bernardo, e discutir leis importantes para o município. Quer ver uma lei boba? Eu vou te falar uma lei boba. Quando eu falo boba é porque ela é tão simples, mas as pessoas não param para pensar nisso. Oliver, se você for ver o tanto de pardais, que aí eu não sei qual o nome aí, que é o radar, que são colocados nas estradas, é um absurdo. Cada vez colocam mais. E a ideia deles, o que eles justificam, o sistema diz, é que isso é uma forma de coibir os acidentes. O que, é claro, ninguém discute. É verdade. Agora, o que não é verdade é o que vem a seguir. Eles dizem que as multas e taxações extremas são punições, enquanto nós vemos que não são punições, são extorsões, meio de extorquir dinheiro. Então, eles colocam pessoas em cima dos viadutos, em cima das passarelas, com aquele aparelho móvel que segura e mede a velocidade da multa na hora, escondidinho. Coloca radares, câmeras escondidas atrás daquela proteção de aço e das placas que tem na rodovia. Então, eles colocam pessoas escondidas porque é a indústria da multa. Chama-se indústria da multa. Então, o que eu estou falando são leis aparentemente bobas, mas que eu posso apresentar essas leis e vão dar gancho para muita discussão, todas elas com embasamento, Oliver. Por exemplo, eu posso apresentar uma lei, e vou apresentar, se eleito for, dizendo o seguinte, já que o conceito da multa é uma punição para o infrator, ela deve também beneficiar aquele que obedece bem às regras de trânsito. Por exemplo, passou um ano e a pessoa não teve nenhuma multa, ela tem que receber o dinheiro que os outros pagaram pela multa. Então, por exemplo, se é uma punição, vamos aceitar. As multas são punições para as pessoas não errarem. Tá bom. Não é extorsão, não é para tomar dinheiro, não é indústria da multa, é uma penalidade. Então, tá bom. Então, vamos criar uma lei dizendo que a parte da arrecadação feita com as multas de quem errou deve diretamente ir para o bolso de quem acertou, quem não errou. Eles não são bonzinhos com a loteria? Pega um monte de dinheiro de uns pouquinhos para dar para um só. Aliás, pega um pouquinho de dinheiro de um monte de gente para no final premiar uma pessoa só, né? Porque eles são bonzinhos e fazem as loterias. Por que não pode pegar a multa de um monte de gente inflatora e premiar aquele que não cometeu infração nenhuma no trânsito dentro do município? Eu vou apresentar a lei, Oliver. Eu já fui vereador. Eu sei que qualquer lei você pode apresentar e defender na tribuna. Isso é legítimo. Agora, se eles vão aprovar ou não é outro processo.
é outra etapa, mas nós vamos cair de pau em cima de todo mundo porque não aprovamos uma lei dessa. Então você tem leis que dão gancho, cara, para você abrir a cabeça das pessoas que estão alienadas e enfiar a realidade lá dentro. Entendeu? Tem muita lei disso. É só parar um minuto para pensar que as leis vêm na ideia. E quando vem na ideia a lei, eu vou lá, igual música. Falava com a Madinha essa semana. Enquanto o compositor tem inspiração para fazer uma música, né? O Rubens tem inspiração para fazer leis. E pode contar que eu tenho, hein? Para apresentar muitas leis, cara. Vai ser uma lei de 2 em 2 dias. É igual os vídeos da área VIP. Uma lei de 2 em 2 dias sendo protocolada e eu defendendo. Por que isso? Porque em toda sessão eu vou querer ocupar a tribuna, ocupar o microfone para defender as leis e aí abrir a cabeça de muita gente. Dar repercussão isso aí. Ganhar logo a Câmara para mim. Ganhar a Câmara para mim significa o seguinte, fazer as pessoas que nem vão ao plenário passar aí para ouvir o Rubens falar. É muita prepotência, hein? Ou é realidade isso? Quem viver, verá. Pois é. E vai ser uma realidade, sim, viu? Tá muito alto o áudio aí, Rubens, agora? Tá legal, né? Eu penso que é uma realidade, sim, e as pessoas que viver vão ver, sim, Rubens, com certeza. Porque você tem esse carisma e, além de tudo, muita experiência, e eu acredito que vai funcionar, assim, o seu trabalho lá na Câmara dos Vereadores, sim. Nós estamos aqui com o Átila Brito, acabou de chegar aqui, vai dar uma boa noite e falar um pouquinho aí também. Sobre o assunto que você estava falando aí, né? Boa noite a todos aí, né, que estão nos assistindo. No momento agora tem 181, né, assistindo. Mais uma vez aqui, para falar um pouco, né, sobre tudo aí. Está aguardando aí ainda, né, a entrada do pastor. E relacionado, Rubens, a respeito que você estava falando aí, sobre o papel do vereador, né? Que é esse, tá botando projetos, mudando leis, né? As leis orgânicas da cidade, né? E muitos, né, não sabem, acha que o vereador, o papel do vereador é estar fazendo negócio de rua, de estar prometendo isso, prometendo um mundo e os fundos, né? E não faz nada. Só que o papel do vereador é esse, fiscalizar, né? Ver onde está sendo gasto o dinheiro público e mudando as leis orgânicas, né? Cobrando para que as leis venham ser cumpridas, porque a lei, ela, né, a princípio, como eles dizem, que é criada para proteger o ser humano. Mas tem muitas leis aí que a gente vai ver que não está protegendo a gente não, só está picando o pau na gente. E são leis arcaicas, né? Lei muito atrasada. E a gente está num mundo hoje totalmente diferente e as leis não foram mudadas. Então, né, eu acredito que você lá na Câmara, né, vai fazer, né, um cara que pensa, um cara que não é contaminado, né, com esse modo de ver ainda que, né, que os Illuminati, esses senhores do mundo, né, vêm para acuar o gado, né, tá ali no controle deles. Mas a gente somos livres. Então, o papel do vereador é esse, é estar fazendo que a lei realmente esteja protegendo, né, esteja dando um livre-arbítrio ao ser humano. Né? E que você vê as leis que tem aí, muitos é para acuar, é para, né, apertar o ser humano. Né? Valeu, Átila. Uma boa noite para você. Obrigado aí pelo carinho. Sim, Oliver. O Jeremias lá de Mato Grosso assistindo a gente. Obrigado, Jeremias. Valeu. Pode mandar bala aí, Oliver. Bala de açúcar, né? Pra gente chupar. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A nossa lista aqui está crescendo, está ficando gigante. 182 pessoas já. 49 views. Ou views não, como é? Joinha, né? Então, o pessoal pode dar joinha aí, gente. Pode picar o dedo no joinha aí também. Fique à vontade aí, tá bom? Deixa eu dar uma subida aqui rápida, é muita gente. Eu vou tentar aqui ver de onde foi que parou, que não é fácil, porque o pessoal vai chegando. Eu vou tentar pegar daqui, ó. Vamos lá. Beatriz França, boa noite. Vinícius Oliveira. Meu Deus, e os atos de 17, 20 e atos, né? 17, 24. Tem alguma passagem aqui, mas daqui a pouco a gente vai entrar, se caso o pastor não chegar, que até agora não entrou. Vamos ver, Gelson, vamos ver esse homem aí para começar esse bate-papo logo, que a gente marcou e nunca ele aparece, é complicado, viu? Luiz Caetano, também um forte abraço para o Luiz Caetano, ele me mandou até uma música legal aí, viu? Muito boa a canção que ele compôs aí.
quem sabe, qualquer hora dessa, está tocando na Rádio Opa, que está também fazendo a retransmissão ao vivo aí para todo o Brasil. Um abraço ao pessoal que ouve pela Rádio Opa, viu? Obrigado pelo carinho. O Caetano, ele me deu de presente aqui as músicas dele aqui, rapaz. Eu tenho ouvido. São músicas muito bonitas, inclusive algumas músicas românticas muito boas, letra boa, música boa. E a sonoridade também da voz do Caetano é um espetáculo. A Marcelinha, filha do Marcelo e da Evelyn, ela participou, ela tem 4 aninhos. Participou do show do Caetano do começo ao fim, cara. Bateu palma, dançou, cantou junto com ele, ainda ajudou a tocar violão. Ela gostou demais. Então tá aí nosso amigo Luiz Caetano, que também está assistindo. O Dom Juan, Daniel Souza, Johnny, Jéssica, Rosan, agricultor, Eduardo Bezerra, Brian, Sóis, Matheus, Juan, Josevan, Quito. E aí uma galera aqui, uma infinidade de gente para... que é isso aqui? Jeconias, né? Galeno, né? Jeconias Galeno. Iarro Desbarra, Cássia Mendes. Um monte de gente aqui mandando alô. E o pessoal ainda pedindo para aumentar o áudio ainda. O que é isso? É o meu áudio, velho. O som do Oliver está muito baixo. Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui, Rubens. Só mais um pouco. Vou bem devagarzinho para não distorcer. Aumenta o som aí. Cadê o microfone de Oliver? Eu vou aumentar aqui um pouquinho mais. Boa noite, igrejas. Olha só. Tandy Nightzone. Aumenta o som, Oliver. Aumenta o som, querido. Calma. E aprende a ler rápido. A gente aprende. Mas, Oliver, esse pessoal deve ser que já pediu aquela hora para aumentar o som. Será que é pessoal novo, que agora ainda está baixo ainda? Porque eu estou ouvindo o teu som aqui tão bom, cara. É estranho mesmo. Eu geralmente também faço aqui a programação com a configuração que está aqui, né? É estranho, tá... o pessoal ainda está pedindo mesmo. Está sendo aumenta o som, Oliver. Não sei o que está acontecendo. Sei como é que aumenta o som. Não, ele baixou agora. Ok. Alguém colocou aqui, de repente chegou agora. Mas vamos tocando aí, Rubens. Eu acho que, não sei, o som tá mais alto, beleza. Agora melhorou, né? O Leandro fala, tá baixo, olha. Ainda, cara, não é possível. Vamos tocando aqui, porque se for parar aqui para ver som, eu acho que aí o som tá ótimo. Agora sim, parece que agora chegou. Tá bom? Agora sim. Sim. Beleza. Então vamos tocando aqui o barco, pessoal. Acho que já tá legal o som aí. Já chegou. Acho que tá alto até demais, pelo meu ver aqui. Eu acho que chegou a altura muito... Tá legal, Rubens, para você aí? Tá muito alto. Tá alto para você, não tá? Não, para mim tá bom pra caramba. Agora eu não entendo porque as pessoas não estão ouvindo bem. Eu tô ouvindo tão bem daqui, cara. Aumenta o som aí. Tá bom, agora botou. Tá bom. Agora chegou, acho que chegou legal aí pro pessoal. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui no nosso bate-papo, Rubens. E até agora já são, aqui na Bahia são, fala de São Paulo, né? Falar horário de São Paulo, 8h43, até agora o nosso queridíssimo convidado não se fez presente aí. Vamos tocando o barco devagarzinho e esperando. A hora que ele entrar aí, a gente vai papear com ele, né? E vai poder fazer algumas perguntas, e quem sabe ele também pode perguntar algo para a gente, para o Rubens. Eu estou aqui mais para mediar também, mas estamos no aguardo, estamos na expectativa aí. O Gelson não me confirmou nada aqui pelo Zap ainda, estou também na expectativa aqui do Gelson. Mas é isso, Rubens. Vamos aqui dar abertura, Rubens, algumas perguntas, né? Ao pessoal que está no chat aí, quiser fazer perguntas, pode estar deixando uma pergunta sobre alguma coisa, e a gente vai aqui discorrendo até o horário desse nosso amigo convidado chegar, o pastor Cristiano, que já é um convidado desde a semana passada, que por problemas técnicos e também pessoais dele, não pôde estar aqui. Vamos tentar aqui fazer agora, abrir para perguntas, né? Então, o pessoal que está no chat aí, quiser fazer perguntas, fique à vontade. Eu já tinha até bolado um tema aqui, que eu não sabia se o pastor viria, mas ele confirmou. Eu queria falar um pouco, mas enquanto o pessoal vai colocando aqui,
vai colocando as perguntas aqui ao vivo, né? Já apareceu até algum aqui, ó. Tá aqui sobre Isaías 42, 40, 22, né? Há alguém que mora aqui acima do círculo da terra. Isaías 40, e você já é falando da terra plana, Rubens. O pessoal ainda vem com o assunto aí da terra plana, dia de hoje. Alguém tá em Isaías 40, 22 aí, cara. Deixa eu ver, perguntas. Ainda está continuando. O cara continua postando aqui, Isaías 40, 22. Insistindo na pergunta aí. Bom, se o Rubens quiser falar, pode ficar à vontade. Se não quiser também, é um direito seu. E a gente vai esperando aqui outras perguntas sobre... Não, vamos para outra aí, porque terra plana, Oliver, é outro assunto, não tem a ver aqui com as questões envolvendo o Criador. E esse aí do Isaías, já falamos isso aí em terra plana tantas vezes. Pois é. Então, é só assistir os vídeos aí do Rubens, vai procurando aí o que você acha, falando sobre este assunto. Entrou mais um aqui. Pede para o Rubão explicar sobre a passagem do livro de Isaías, de novo, 14, do 12 ao 14. Eu não sei do que se trata lá, não sei se o Rubens sabe também. Do Isaías 14, do 12 ao 14. Se o Rubens souber aí, lembrar. Só não pode ser terra plana, né, galera? Por favor, viu? Por favor, a gente está falando aqui que o terra plana é para outro dia, é para outro tipo de hangout, e aí você vai e faz a pergunta aí no dia que ele estiver falando sobre terra plana. Então, faz perguntas sobre o assunto de hoje, né? As escrituras. Se bem que colocaram aqui uma coisa que eu achei interessante, Rubens. Eu não sei, eu ia te perguntar isso em off, acabei esquecendo, mas aqui o nosso amigo Diaconias Galeno fala aí, Rubens, de onde veio o Zika? E também eu acho que é um assunto para um outro dia aí, Rubens, mas é interessante esse assunto, Rubens, está repercutindo muito e as pessoas não... a rede podre de televisão aí, trazendo informações aí deturpadas e tentando colocar a goela abaixo o gado, né? Engolir essas informações que eles trazem aí toda atrapalhada, toda atravessada, e a gente vem tentando aí entender e tentar até trazer uma explicação para as pessoas que estão passando por essa situação aí. Se o Rubens quiser falar também. Não, Oliver, a questão envolvendo as escrituras, eu penso que é importante hoje, que a gente separou segunda-feira para isso mesmo, né? Então, vamos aguardar as perguntas sobre as escrituras. O Zika vírus vai ter uma palestra, em breve, vários vídeos também sobre o Zika vírus. Já fiz um bom, muito contemplativo, está na área VIP. Vocês me ajudem também, porque eu preciso manter os trabalhos. E para manter os trabalhos é assim, ninguém vive de brisa, né, Oliver? Não tem como o Rubens ficar aqui fazendo programa todo dia, o tempo todo, fazendo vídeo, e pagar meu aluguel, pagar comida para a Madinha, remédio, sem cair do céu não vai. Então, como eu sobrevivo? Das pessoas que assinam a área VIP. É o jeito que eu tenho para fazer um monte de vídeo de graça com as pessoas que colaboram, que entendem que é importante esse trabalho, fazendo uma ajuda através da área VIP. Algumas pessoas falam isso para mim, sabe, Oliver? Por que você não aceita doações? Eu aceito doações na área VIP. Eu vou retribuir dando os vídeos. Né? De graça não precisa de doação. Porque as pessoas, quando vê eu vendendo um produto outro, falam, pô, Rubens, você tem tanto vídeo, já tem até na internet, no YouTube, alguma coisa de doação, alguém mandou para mim esse dia um link. Falei, não, você quer doar, quer ajudar o projeto, quer ajudar o Rubens a manter-se sempre fazendo muitos vídeos e não tendo que trabalhar em outra coisa para poder ocupar o tempo todo, 24 horas ou o tempo todo, então é vídeo. Depois que eu for vereador, se é essa vontade do pai, vereador trabalha 2 vezes por semana na Câmara, o resto é tudo livre para fazer vídeo. É tudo que eu queria. O que eu mais quero, cara, é ter como pagar meu aluguel por mês certinho, comer minha comidinha, comprar uma comida para a Madinha, um remédio se precisar para nós, né? E fazer vídeo direto, é o que eu gosto. Isso é a coisa mais simples do mundo, a pessoa não precisa nem perguntar isso, é só olhar para minha cara. Perguntar, o Rubens prefere o quê? Um trabalho burocrático no escritório? Olha para minha cara. O Rubens prefere o quê? Um trabalho de vendedor de porta em porta? O Rubens prefere o quê? Um trabalho de vendedor de site, de vendedor de loja virtual ou de produto de loja virtual? Ou o Rubens prefere ficar gravando vídeo o dia todo? Olha para minha cara e você vai saber. Eu prefiro trabalhar fazendo isso. Então, para mim trabalhar fazendo isso, você me ajuda na área VIP. É uma coisa mais sincera, pura, limpa e clara do mundo. Pois é, Rubão.
é o trabalho que você gosta de fazer e faz com muita perfeição. Então, eu acho que vale a pena, né? O pessoal tá contribuindo com esse trabalho aí. Olha, Rubens, já começou algumas perguntas aqui sobre a escritura, então vamos dar aqui início. Olha, 204 pessoas, viu? Agora ao vivo, Rubens. Para mim aqui, 204. A gente agradece pelo carinho de toda essa galera aí, o pessoal que está aí conectado e assistindo. E agora, mandar um forte abraço rapidamente ao Jack Bracan, também que está assistindo direto de Salvador, capital aqui da Bahia. E vamos para as perguntas, Rubens. Olha só. Essa Isaías 14 é aquela sobre Lúcifer, que caiu do céu. O Rubens pode estar explicando aí um pouco sobre essa questão, que é o Lúcifer, que nada mais é que o planeta Vênus. Inclusive, eu tive até um bate-papo com um amigo, né, pelo WhatsApp, e estávamos assim, tratando desse assunto, que ele afirmava que Ra-Satã, né, era o mesmo que Lúcifer. Então, ainda existe muita gente que está nesse engodo, nesse engano ainda, que não tiveram informações dos seus líderes. Nem vão ter, né? Dos líderes religiosos, pastores, padres. Alguns padres até falam, né? Isso aí a gente não pode negar também. Mas, principalmente, os pastores, eles não dão essa informação que Lúcifer não tem nada a ver com Ra-Satã. E muitas das vezes o diabo não está se referindo ao sistema. E aí vai, né? Uma série de coisas que o Rubens vai poder explicar agora melhor para vocês. O texto, né, Oliver? Se a gente puder ler o texto, é que eu estava aqui automaticamente aqui respondendo outras pessoas aqui, não peguei aqui a Bíblia online. Vou abrir agora a Bíblia online, que a gente lê o texto e aí fica melhor para desenrolar. Isaías 12, é isso? 14, Isaías 14. Ele dá aqui o 12, ele dá o 12 e o 14, mas você pode ler aí da sua forma, né, que é da forma correta, ou linear, como você achar melhor. Então, e acontecerá que no dia em que o Criador vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor, e da dura servidão com que te fizeste servir, então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia. Vamos ver o seguinte aqui, Oliver. Vamos ver o seguinte. Presta atenção. Quando você for ler as Escrituras, você deve se situar nela. As Escrituras não é um livro mágico, um livro com poderes extrasensoriais, extraterrenos ou divinos, como muitos dizem. Já viu que a pessoa fala? Eu vou ler um texto e Deus vai falar comigo nessa noite? Já ouvi isso na igreja. Eu já ouvi. Isso é bibliomancia. Seria consulta à divindade através da Bíblia. É a mesma coisa que pegar o tarô, o búzios, as conchas, as continhas de terço, que o pessoal usa, que eu esqueci o nome daquilo. É a mesma coisa. Só que está pegando um livro, a Bíblia. Isso chama-se bibliomancia. É uma consulta pela Bíblia à divindade. Isso não é coisa para se fazer. Então, quando você vai ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia como a Bíblia é. E vamos colocar, neste caso, as Escrituras. Um livro. Ali você tem o período histórico, você tem profecias, você tem ali filosofia de vida, o modo de vida, você tem poesia, você tem muita coisa ali. É um livro, você vai aprender com o livro. Mas você não pode pegar o livro e ler achando que é uma passagem para a sua vida, igual muita gente faz abrindo salmos. Isso aqui é o meu salmo da minha vida, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vou deixar aberto aqui na minha sala. Isso é mandinga. Deixar um livro aberto como patuá, como pé de coelho, como a trevo da sorte, isso é mandinga. A escritura não é feita para isso, ela é para você ler e entender. Então, Oliver, Átila e demais, 207 pessoas. Para entender a escritura, você tem que entrar no contexto dela. E eu vou rapidamente colocar você no contexto do texto, para você entender por que o Rubens vai fazer isso. Porque eu conheço a escritura de forma global. E essa é uma palavra que eu não gosto muito, global. Mas é para entender que é na amplitude dela, né? No todo. Eu conheço as escrituras no todo. Eu sei os períodos de cada livro. Fica na minha mente. Eu gravei isso, guardei, aprendi os períodos do livro. Então, período de Isaías, vamos lá. Isaías é quem? Isaías é um profeta. O profeta é um vidente. O vidente é aquele que o Criador falou pela boca dele. Ele é pai do Zacarias, o próprio Isaías. Então, o que acontece com... É filho do Amós. Então, o que acontece é que Isaías viveu no período, Oliver, Átila, irmãos, em que o povo seria transportado para a Babilônia, o povo hebreu, tá certo?
Então, Isaías tinha um trabalho a fazer para o Criador. Se você for ler Isaías, você vai ver dizer assim, ó, então levou o meu alpendre e mostrou no altar e vi os querubins com 7 asas, não sei o quê, e um deles pegou um tenaz e colocou na minha boca. E a voz disse, e agora, quem enviarei? E o Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Lembra? Isso é muito lido na igreja evangélica. Então, Isaías tinha o quê? Não é um karma, não é algo de reencarnação, não é essa termologia. É uma missão, como todos nós temos, sem querer e sem pretender apontar para questões envolvendo espiritismo ou espiritualidade no sentido espírita, de Allan Kardec. Sem envolver isso, mas nós temos uma missão. O Criador não nos fez à toa, nos fez com propósito. Propósito diante de Isaías do tamanho de um quântum, ou de um elétron, ou de um nêutron, ou de um átomo. Porque Isaías é o cara, tá certo? Mas todos nós com uma missão. Você que está assistindo, 207 pessoas assistindo, o Oliver, a Átila, o Lucena, né, a todos, o Wagner, os que estão assistindo a gente, todas as pessoas, o Silvio, que a pouquinho começa o hangout dele. Então o Criador fez Isaías também com a missão de Isaías. E aí o Criador agora fala com Isaías, depois que você descansar, que não tiver mais todo esse tipo de afobamento que está, essa maratona, você vai fazer um edito contra o rei de Tiro. Isso aí não tem nada a ver com eternidade, com Gênesis, que Gênesis já é até depois da eternidade, né, que é a criação. Não tem nada a ver com o período pré-Gênesis, que é o período da criação, onde o diabo que agora vai acontecer uma rebelião. Isso não tem nada a ver com isso, cara. É lógico. A leitura da Escritura é toda lógica. Você pode ler que você vai entender que eles falam, tem que ser espiritual para entender. Ser espiritual que esses caras falam, da religião, é estar envolvido na mentira contada pelos patrões, pelos pais deles, os patriarcas deles, das religiões católica e protestante. É isso que é entender com o espírito deles, é ter unção para entender. A gente entende com o espírito de quem escreveu, e quem escreveu usou a lógica da escritura que foi feita. Então vamos ler agora Isaías sabendo que era período anterior à ida para a Babilônia, era Isaías a boca do Criador falando, era Isaías um profeta, um vidente, um homem que o Criador levantou, como todos nós, com uma missão. E a missão de Isaías era mostrar, não só para aquele povo naquela época, mas também para nós hoje, como vidente, coisas futuras que o Criador queria que nós soubéssemos. É aí, em Isaías, que fala que o Criador não quer negócio de jejum. É aí que fala que ele não quer festa solene. É aí que fala que ele não quer religiosidade. É em Isaías que fala muita coisa, mas muita mesmo. E fala do Messias. E fala que o Messias ia vir, ia morrer. E fala muita coisa. E fala dos cães gulosos. Tá certo? E fala de tudo. É no mesmo Isaías. Então vamos ler aqui agora Isaías, já sabendo disso tudo. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. E acontecerá no dia em que o Criador vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que te fiz servir. Tá certo? Repara bem o texto. O Criador havia colocado Isaías numa missão dura, igualzinho Jeremias. Jeremias também foi a mesma coisa e o período é basicamente o mesmo, da mesma época. Agora o Criador fala para Isaías, e acontecerá que no dia em que o Criador vier a dar-te descanso do teu sofrimento, do teu pavor, da dura servidão com que te fiz servir, então proferirás este provérbio contra Satanás, Oliver. Está escrito ali que é contra Satanás? É contra o anjo caído? É contra Lúcifer? É contra o diabo? Não! Tá certo? É contra o rei da Babilônia. Rei da Babilônia. E dirás, como já cessou o opressor? Ele dirá para a Babilônia, isso aí, Oliver, é profecia. Isso é quando o sistema religioso tiver caído, destruído, arrebentado, arregaçado, que os mercadores ficarem chorando, eles vão chorar, cara, e vão dizer, onde está aquela, a prostituta, a religião, que nos cobria de ouro, prata e púrpura, né?
os mercadores vão estar chorando no momento em que a Babilônia ruir. A Babilônia ruiu no sentido literal, Velho Testamento, sombra das coisas futuras. Uma Babilônia cidade. Agora, a Babilônia, império religioso, vai ruir, está em Apocalipse. Tá certo? Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios. O que é bastão dos ímpios? São as leis que oprimem a população, são os ditadores que sufocam as pessoas, são os patrões, tá certo? Mesmo sendo pequeno, mas que aflige seu empregado. É a dona de casa que tem um empregado em casa e aflige a sua doméstica, porque sabe que ela precisa do emprego e fica maltratando. É quem maltrata os outros, cara. Esse é o bastão, ou qualquer cidadão que maltrata o outro, tá certo? E ele fala em relação à Babilônia, o que é pior, que é aquela que leva a pessoa à perdição eterna. Imagine o bastão. Bastão é coisa de bater na pessoa. O bastão do Macedo, cara. Tudo que você ganha tem que dar para a Igreja Universal. Isso é a Babilônia. A Babilônia são as religiões. Faz parte. Então, já quebrantou o Criador o bastão dos ímpios. E o cetro de quem? Dos dominadores, por menor que seja. Mas que domina os outros não com justiça. Porque se dominar com justiça, Oliver, vale. Ninguém deve ficar sem trabalhar. Cada um deve ter seu trabalho para não ser pesado ao seu próximo. Cada um deve trabalhar para que tenha o que repartir com o próximo. É assim que está escrito. Cada um viva do suor do seu trabalho, não é verdade? Aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Então, a Escritura está recheada de palavras que nos dizem que todos têm que trabalhar. Mas tem também muitas palavras dizendo que não devemos oprimir o trabalhador. Ai daquele que frauda o jornalheiro. O jornaleiro não é o cara da banca de jornal, não. É quem trabalha e precisa do salário. É esse o termo. É porque tem termo da Escritura que mudou com o tempo, igual o dízimo, né? Dízimo é colheita, virou 10%. Jornaleiro virou o quê? Quem é jornaleiro que vem de jornal. Mas jornaleiro é quem, na linguagem das Escrituras, é quem trabalha. Então, vamos lá. Quando Isaías estiver agora livre das suas atribuições todas, tem uma última atribuição para ele: proferir um provérbio contra o rei da Babilônia. Como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, aquele império todo, aquela coisa luxuosa. Já quebrantou o Criador o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria aos povos com furor. Será que era Rassatã que feria os povos com furor? Se você colocar hoje na sua frente a Dilma de que, amado? Eles são essa mulher mais. A Dilma Rousseff, na sua frente, Satanás do lado dela. Você vai dizer qual é pior que anda te afligindo. Vamos para a real. Pega Satanás e coloca em pé na praça. E coloca a Dilma do lado e pergunta para qualquer um: qual dos dois está te afligindo agora? Quero ver se alguém vai dizer que é Satanás. Então nós sabemos que não é Satanás coisa nenhuma. Tá certo? Aquele que feria aos povos com furor. Aqui é o rei da Babilônia, está escrito, tá certo? Mas é uma representação dos dominadores do mundo, não tem nada a ver com Satanás, de forma direta, mas sim para aqueles que trabalham para esse mundo que jaz no maligno. Aí de forma indireta, vamos dizer, mas nunca para Satanás, direto. Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes. O que é golpes incessantes? É o Congresso, cada dia fazendo mais leis para te arregaçar, para te arrebentar. É cada vez mais punições mais severas. É cada vez, sabe o quê? Mais câmeras nas ruas para te multar, para te arrebentar todo. É essas coisas. É pastor da Igreja Universal, por exemplo, cada vez querendo mais fogueira santa. Seja quantas for por ano, para poder dar mais dinheiro. Tá certo? É essa coisa que arrebenta com as pessoas. Agora diz: já descansa, já está sossegada toda a terra. Rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizem: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Isso é futuro, é quando o Messias vier reinar, o reino é dele. Tá certo? Isso é uma profecia, é uma vidência do vidente Isaías. E aí vai. O inferno aqui é a sepultura. A sepultura desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Olha, reis das nações.
vai cair o rei da Babilônia, vai cair esse sistema, vai cair tudo. Como caíste desde o céu, ó filho da alva, tá certo? Portador da luz, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E o que te viram te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, este é o homem que fazia estremecer a terra e que fazia temer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa dos seus cativeiros. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. O tempo todo, Oliver Átila, irmão, só fala de pessoas, só fala de gente. E se você observar bem, essas respostas que os reis dão a Isaías, ela é bem interessante, porque quando você quando vê que os tronos da terra, né, foram retirados, quando você vê que o trono dos reis foram destituídos, então estes reis respondem isso para a pessoa, tá certo? Dizendo, e eu penso que até a respeito do próprio Messias, porque se você colocar no contexto futuro, vai ser exatamente quando o Messias estiver reinando, tá certo? Quando o Messias estiver reinando, o Messias não caiu do céu, ele foi enviado pelo Pai. Mas, sem dúvida nenhuma, o portador da luz aí, o filho da alva, foi e sempre será ele, o nosso Messias. Então é importante ler o texto, saber exatamente como ele se enquadra. E ao ler o texto, Oliver, tem um verso nessa que está marcado e que não era, mas é outro caso, que é o 10. Então, a partir do 10, você vê que a coisa muda de figura quando todos estes respondem. Respondem a Isaías, dentro do que o Criador já havia dito. E é uma forma que ele tem para explicar, né? Eu penso que, de repente, pode até se dizer da queda oficial da Babilônia, física, porque ela caiu, sucumbiu, e também, principalmente, da queda da grande Babilônia, a mãe das prostituições, que embriagou a todos da terra. Chegou o Kleber aí, Oliver? Sim, bom. Vamos dar aqui boa noite. É o Kleber, mas eu acredito que é o Cristiano, tá como Kleber aqui, mas é o Cristiano, pastor Cristiano, que a gente convidou. E a gente dá uma boa noite aí. Pode abrir o microfone, pastor, e pode saudar a gente também aí com boa noite. Não, sou eu, o Kleber mesmo. Sou eu, Kleber? Tudo bom, meu querido? A paz a todos aí, boa noite. Saúde e paz a todos aí. Maravilha? Beleza, Clebão. O pastor Cristiano não apareceu? Alô, Clebão? Beleza, eu não conheço o Cristiano, não. O Gels que me passou esse link aqui, pediu para eu entrar rapidinho, mas eu tô meio que boiando aqui no assunto, né? Qual é o tema aí? O tema era, na verdade, o pastor Cristiano tá batendo papo com a gente, cara. Oliver, deixa eu agradecer o Kleber pela iniciativa dele, que é louvável, é com muita alegria que nós recebemos o Kleber. Mas vamos marcar uma outra hora para você participar, porque o programa hoje é o Oliver e o Rubens, e a gente esperava aqui o pastor. Eu acho até que o Lucena fez algo que, na minha opinião, não é ético, convidar alguém que não estava programado, já que ele sabe que o programa é Rubens e Oliver. Outro dia não vai ter problema, a gente participa contigo, não tem nenhuma, vamos dizer assim, questão contrária, mas é que hoje estava esperando aqui o pastor para poder falar com a gente. Falou? Marco, eu me comprometo com você a fazer contigo aí o programa. Um abraço, querido. Prazer. Beleza, Oliver. É porque é o pastor Cristiano que for de vir, né, cara? Exatamente. A expectativa é ele. Inclusive, o Gels confirmou aqui comigo agora, pelo WhatsApp, que ele está entrando agora mesmo. Pensei até que era ele, eu até botei no chat aqui. Peço desculpa ao pessoal do chat aí, porque o Gelson me confirmou que era o pastor que estava entrando, cara. Então eu até botei aqui no chat, o pastor chegou, o pessoal estava na expectativa e aí não era o pastor, cara. Então, como eu tinha explicado até ele sobre isso, que não é interessante, assim, já que não tinha nada combinado, colocar pessoas que não estavam no acerto da gente conversar com elas. Então não era para ele estar passando o link para outras pessoas, cara. Mas tudo bem.
deixar aí o assunto e aguardar a chegada do pastor aí, pelo menos até às 10 de São Paulo. Se não chegar, a gente vai encerrar e o Rubens fica livre aí. Eu acho que vai participar da live do Silvio de Freitas também, né? Mas enquanto isso, vamos aqui lendo mais perguntas, cara. Vamos lendo mais perguntas aqui, o pessoal que... Você chegou a concluir, não foi, Rubens, sobre a questão aí do Isaías 14? Sim, eu concluí o Isaías 14. Vou dar um recado do Kleber. Amanhã o Wagner Vieira ficou de convidar um pastor para a gente participar. E o Kleber vai ser bem-vindo também para participar com a gente, se ele puder. Tá, eu vou... Depois pede o Luciano o e-mail do Kleber, que aí a gente convida ele amanhã. Amanhã vai estar o Wagner Vieira, um pastor convidado, e o Kleber também vai ter. A gente vai ter o privilégio de tê-lo aqui. Foi tão gentil com a gente, tão compreensivo, né? Eu não posso deixar fora. Não, o Clebão é uma figura, a gente já conhece de alguns hangouts aí, inclusive, o último que eu participei, estava presente também. Uma pessoa legal, sempre alegre, realmente, isso aí não você viu que já chegou todo espontâneo, não, estou boiando no tema aí, tá? Mas beleza, Clebão, a gente marca aí, o Rubens já convidou, fique na expectativa aí, tá bom? Então vamos para mais perguntas enquanto isso, né? O pessoal vai estar colocando perguntas aí, enquanto a gente aguarda a chegada do pastor Cristiano, que marcou semana passada, retrasada, não pôde vir, e aí confirmou para hoje, inclusive falei com ele pelo Facebook, conversei com ele pelo Face, teclei, né, com ele pelo Face, e ele confirmou que estaria hoje aqui com a gente, papeando, batendo papo, perguntando, fazendo perguntas, e até respondendo perguntas também, e aí estamos na expectativa, né? Então, enquanto isso, a gente sobe aqui para as perguntas da galera. Rubão, olha só, tem uma pergunta aqui, que é do Gabriel Rodrigues, ele fala assim, fala sobre os 144 mil, que eu acho que tem Apocalipse, né, esse versículo. Tá fácil para você achar aí, Rubão? Enquanto o Rubão procura... Tá, Oliver, é fácil achar, só que essa questão eu vendo com 144 mil, Oliver, é assim, vou te falar. Cada religião pega um ponto qualquer da escritura para, daquele ponto, fazer todo o seu bambambam, toda a sua história. Isso acontece com os sabatistas, que é os miliristas, né, que é a questão do sábado. Aí outro pega, por exemplo, a graça, igual o Jambre conhece muita gente que pega a graça, é isso, aí fica só na graça, só que é tudo pretexto. Também, quando alguém pede para ler sobre a questão de 144, é relacionado ao testemunho de Jeová, cara. Não tenha dúvida. O Osmanito, se estiver assistindo aí, pode dar o ok dele, pode até entrar aqui para confirmar ou não o que eu estou dizendo. Mas, geralmente, é isso. É para poder falar de testemunha de Jeová. Então, na verdade, você fala em 144 mil, a pergunta é, que relevância tem isso para nós? Se lá está escrito que são 12 de cada tribo dos hebreus, e nós não fazemos parte de nenhum desses 12, entende? Então, você vê que é algo somente que interessa ao conceito dos testemunhas de Jeová, essa questão de 144 mil. Não há o que falar dali, está escrito lá 144 mil. Por que as pessoas não pedem, por exemplo, para a gente falar, por exemplo, de quê? Da idolatria de Labão. Entendeu o que eu estou falando? Labão, cara idólatra, que tinha na casa dele vários baalins e tal. Por que não pede isso? Porque não surgiu uma religião pautada nisso. Então a pessoa não atenta para isso, porque a irrelevância dos ídolos de Balaão para nós, de Labão, a irrelevância dos ídolos de Labão para nós é a mesma irrelevância dos 144 mil. Não é relevante para nós. Entendeu? Só é algo que os TJs pegaram para dizer que eles são 144 mil, sendo que, na verdade, já passaram de 144 há muito tempo e diga-se de passagem, não são nenhum deles, talvez, ou alguns da tribo de Judá. Mas da tribo de Rubem, Zebulon, Naftali, Gade, ou outros certamente não são, porque essas tribos, cadê? Tá onde? Beleza, Rubão, beleza aí. Acho que deu para compreender bem aí a sua explicação. Também temos aqui a pergunta do nosso amigo Dabi, ele que mandou aqui para o meu WhatsApp. Ele pergunta assim, pergunta ao Rubens, depois que Judas morreu, ou melhor, vendeu Jesus, né, Salvador, e se arrependeu, Judas foi lá e jogou as 30 moedas de prata nos pés dos sacerdotes. Pergunta ao Rubens o que os sacerdotes fez com o dinheiro.
Deve estar escrito lá, né? Está escrito que eles compraram, Judas de repente pegou de volta e comprou um campo, né, chamado Campo de Sangue, onde ele se precipitou, né, se arrebentou nas pedras. É o que está escrito lá. Então tá aí, tá a resposta do nosso amigo Dábio. Aqui eu mando um forte abraço também, tá no grupo Remanescentes, junto com uma galera aí, o Antônio, todo o pessoal que acompanha o nosso bate-papo aqui. Deixa eu só achar outra pergunta aqui. O nosso amigo, não lembro quem foi, mas falou assim, ó. Gostaria que eu achei o nosso... na verdade, a Luana, né? Luana Caster. Lê Atos, capítulo 7. Não, como é que... Atos 7, capítulo 43. Não, tá errado, né? Seria Atos, capítulo 7, versículo 43. Em diante, explica para nós. Que é que fala lá em Atos 7, me parece, se eu não estiver enganado, que fala sobre a questão do templo, né? Que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, né? E não se serve, acho, de mãos humanas. Em diante? Não. Atos 7, do 43 em diante. E fala aqui, qual a casa que faria isso para mim, né? Seria se referindo ao templo, né? Mais ou menos nesse sentido aí. Que até hoje é uma confusão muito grande sobre isso aí. O pessoal ainda não entende bem o que se fala aí. Mas Rubens já achou? Não. Não achou, não? Atos 7, 43. Ao invés disso, erguesse o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu deus Refrã, ídolo que fizeste para adorá-los. Por essa razão eu vos mandei para o exílio, para além da Babilônia. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados, no deserto, que foram constituídos conforme a ordem de Deus, a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Até o qual? Ela mandou em diante. Tendo recebido, nossos antepassados o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou de diante deles. E esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que recebeu graças da parte de Deus e rogou que lhes fosse concedido edificar uma habitação para Deus de Jacó, para o Deus de Jacó. Apesar disso, foi Salomão quem lhes construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o seu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas as coisas? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim fazeis também. Acho que tá bom, né? Acho que daí já dá para ter uma noção boa, né? Que fala um pouco da estrela de Refã, fala também diretamente sobre a questão do templo de pedras. E aí vamos ouvir um pouco do comentário do Rubens sobre esse assunto aí. Essa leitura do Atos, Oliver, é interessante. E como sempre, eu não canso de repetir, a Bíblia não é para você ler um pedacinho aqui e acreditar no que o pastor fala. Você precisa ler e entender do que está se tratando. Por exemplo, quando Estevão fala nossos antepassados, não é antepassado brasileiro, é os antepassados dele, os hebreus, tá certo? É que tem que entender, senão não entende nada. Então, neste momento, Estevão estava falando o quê? Falando numa igreja, fazendo uma pregação como o pastor faz, ou o padre? Não. Estevão estava no tribunal,
em que pese fosse no que eles chamam de igreja. Era no templo. Mas era um tribunal para matar Estevão. Não era tribunal de justiça igual brasileira, que a pessoa tem apelação, tem a Suprema Corte e vai apelando enquanto dá, não. Era um sistema religioso cruel, que julgou e matou Estevão na hora, sem falar com o sistema civil que existia. O sistema religioso estava submisso à autoridade dos romanos. É civil que eu estou falando porque não é religioso, é humano, físico. Então, os líderes religiosos estavam debaixo da autoridade romana, autoridade política. E eles precisavam, na verdade, ouvir as autoridades romanas quanto às questões envolvendo atos de crime. Só que Roma havia lavado as mãos quanto a isso. E deixou que os judeus julgassem as pessoas por conta de religião e até matassem. Então, eles não cometeram nada errado, porque Roma só dizia isso. Não trazendo problema para César Augusto, faça o que quiser. E eles faziam. Então, Estevão estava se defendendo. E Estevão disse que os antepassados dele fizeram coisas abomináveis ao pai. Mandaram Arão, o sacerdote, construir um bezerro de ouro e se prostituíram com o bezerro de ouro e com as abominações dos outros povos. A estrela de Renfã é o hexagrama, é a estrela de Davi que você conhece e muitos têm nas suas igrejas. É o símbolo da bandeira de Israel hoje. É a estrela de Renfã e outras abominações de deuses, ídolos, daqueles povos que habitavam ali perto. Então, por isso, o Criador se afastou e os entregou para servir a demônios, potestades do ar, aos principados, não ao Pai, mas a demônios. Aí agora Estevão fala, homens de dura cerviz, de duro entendimento, incircunciso de ouvido e coração. Que homens são esses? Será que o pastor pode ler isso na igreja e dizer que é qualquer homem, que é um membro dele, por exemplo, que é alguém que está ouvindo, ou fazer uma pregação na onda do rádio, através de uma emissora e dizer que são os ouvintes? Não. Aquilo ali, Estevão não está falando de pessoas comuns, está falando desses líderes que estavam julgando ele. Ele chamou os líderes religiosos de incircuncisos de corações e dura cerviz. Ô, Oliver, acaso você saberia me dizer o que é dura cerviz, Oliver? Ô, Rubens, sinceramente, dura cerviz, eu não sei exatamente o que é, mas passa pela minha cabeça que seria um tipo de um trabalho, não sei se bem um trabalho que venha a ser dificultoso, não sei se seria isso. Não. A dura cerviz, Oliver, eu vou ficar em pé aqui para te mostrar o que é. Olha aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, você tem aqui a cerviz aqui atrás, ó, hoje chamada coluna cervical. As pessoas não se curvam, não abaixam a cabeça para uma verdade que ela sabe que é verdade, entende? A pessoa de dura cerviz é aquela que não fala, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu nome, mas hoje estou aqui arrependido para pedir que volte a aceitar esse filho pródigo. Isso é dura cerviz, é reconhecer, cara, que está no erro. Olha, eu fiquei a vida toda na igreja evangélica, eu fiquei a vida toda indo atrás de um Deus vagabundo que precisa de dinheiro para a obra dele andar. Mas agora eu vi que isso é uma mentira, que isso é uma covardia que fazem com as pessoas. E eu me curvo. Eu não sou de dura cerviz. Eu me curvo diante do que eu reconheço hoje que está tudo errado e estou fora dessa lambança. Dura cerviz eram esses homens, líderes religiosos que não se curvavam à verdade. Entende? Eram de dura cerviz. Pode ver que no texto que o Átila leu, está de dura compreensão, alguma coisa assim. O Átila, de repente pode me ler de novo, né? Não está a palavra cerviz. Na minha Ferreira de Almeida aqui é cerviz. Vê aí, Átila. Beleza, a gente vai ler. Pode ler, Átila. 42. Do início? Na parte da servidão. Dura cerviz. 51. 51, Átila. 51, Átila. Homens duros de entendimentos. Beleza. Circuncisos de coração e de ouvido. De duro entendimento, no caso aí, está substituindo de dura cerviz, que vem a ser a mesma coisa, que não entende. Não quer entender, entende? Não é porque o dura serviço fica até melhor, porque eles entendem, mas não querem aceitar. Então não quer se curvar realmente, entende?
a verdade. E quem são esses? São os líderes religiosos, que Estevão está falando deles. Tá certo? A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até matar os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Vós que recebeste a lei, por ordenança de anjo, não aguardastes. É os líderes religiosos. Estevão está falando deles. É por isso que eles apedrejaram Estevão até a morte. E Saulo, que era um deles, consentiu na morte de Estevão. Mas, o Rubens, mas a questão muitas das vezes, a gente, né, transfere também um só, mas eu acho que o povo também era culpado. Quando o próprio Paulo, ele fala acerca, né, desse momento, ele fala muito triste porque, independente de feito com consciência ou não, né, fez, né? E hoje não é diferente. Hoje as pessoas levam como ali algo que um líder fala, ele leva de tal forma que se mandar apedrejar, apedrejam hoje. Hoje não coloca ainda, que eu acredito não está ainda, né? Pelas essas questões, né, de hoje a mídia, mas não vai demorar muito não de ter leis que não caminhar conforme eles, vão mandar matar mesmo. Porque você vê cada atrocidade das pessoas mandando fazer e as pessoas não procuram ver se é certo, se é errado. As pessoas simplesmente fazem porque o líder está mandando. Não procura analisar o que é certo e o que é errado, entendeu? Então, chega ali e faz, pô, e muitas das vezes está prejudicando o próximo, pô, né? O que o nosso Salvador, ele sempre nos fala de amar o próximo, e você vê hoje as pessoas, eu já vi pessoas dizer que não é bom você ajudar o próximo com alimento, que ele precisa mesmo é de Jesus. Espera aí, pô. Será que foi isso mesmo que o Salvador nos ensinou, Rubens? Que a pessoa... A gente sabe que a pessoa precisa ter conhecimento do entendimento do Salvador, mas o que ele nos fala é que a gente não pode deixar, e até o próprio Tiago ele vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Então é isso, mas você fala que tem entendimento do Salvador e você não pratica o que é bom ao seu próximo, ao seu irmão, então você não tem entendimento. Hipocrisia, vira hipocrisia. Essa falta de entendimento, essa dura serviço, ela acaba acarretando algo pior, chamado hipocrisia. Ele vai dizer que homens de duro entendimento, incircuncisos de coração e de ouvido. Então, são aquele tipo a pessoa que eles têm entendimento, eles sabem que está errado, mas eles estão, mas o povo que o segue, né, que faz, também vai estar incluído, porque está fazendo e não está analisando. Né? E hoje você vê muitos. O cara fala, não, você não é para assistir tal novela, o cara não vai assistir. Apesar que não presta mesmo, né? Mas eu tô falando assim, a forma de como manipula, né? Aí fala, você não pode fazer isso. Aí uns falam, não. Aí como você tem que usar o véu, aí o outro fala que não tem que usar o véu. Aí o outro... Então, mas você vê, as pessoas não querem saber que o Salvador disse, eles querem saber que o líder espiritual disse. Então, aqui mesmo tem um camarada que ele estava, né, com um espaço de um amigo alugado, ele não pagava aluguel, tinha gato quando o cara descobriu, e ele falou não, que Deus tinha revelado a ele que ali ia ser uma grande obra. Espera aí, rapaz, quer tomar o espaço do rapaz, entendeu? Porque era da tia dele, como o tio dele morreu, o cara quer tomar conta. Aí a tia vendeu para ele, ele falou não, ele pegou, quebrou o cadeado, botou todo mundo para fora. E aí tá pagando a cesta básica, mas você vê a que ponto chega, o cara se diz, né, homem de Deus, pagando aluguel, gato de energia e mesmo de coisa. Então, são assim as pessoas, pô, troca, quando a pessoa diz, é um líder espiritual, né, como se fosse falar que é o próprio Deus, porque eu não duvido não, que eles se acham um semideuses, né? Na verdade, não é nem só eles que acham, o pessoal coloca ele nessa posição de um semideus, né? De um semideus. Então, o problema todo também está aí. Ah, Silvio manda um forte abraço, é o Rubens. Rubens, é o seguinte, essa parte de Atos aí, a gente leu, e eu estava analisando aqui comigo mesmo, e como você até colocou bem, né? Ali não está se falando de um templo, vamos dizer assim, evangélico, né? Ou seja, uma igreja, né, institucional evangélica. Está se falando de praticamente como é que fala? Onde faz julgamento, como é que chama? Um fórum? Fórum, uma coisa do tipo assim, né? Uma corte, né? Então, as pessoas, então, poderia, vamos dizer assim, né?
a partir dessa ideia aí, né, que o Rubens falou que é uma corte, coisa do tipo, dizer que o templo hoje, que é feito hoje, né, vamos dizer assim, os templos evangélicos, as igrejas evangélicas que tem aí hoje, então estaria correta, né? Porque Estevão estava se referindo àquela corte, aquele tribunal, né? E não estava falando da igreja, vamos dizer assim, atual hoje. Qual seria, Rubens, assim, o seu pensamento em relação a esse provável argumento, né? Que os caras sempre usam de tudo, né? Para poder, assim, defender a ideia de que tem que existir um templo terrestre e para poder estarem fazendo ali um culto divino. Oliver, tô no ar aí, tô travado aqui. Oliver, meu computador aqui, não sei que carga d'água deu uma travada, cara. Eu te ouvi por partes, não te ouvi bem. Se puder só repetir um pedaço aí, de repente eu pego aqui o fio da meada. Realmente parece que deu uma travadinha aqui, até para mim aqui ficou meio devagar mesmo. Mas olha, vou repetir a pergunta. É porque assim, mediante que você explicou sobre a questão do templo lá em Atos, que fala que não é bem o templo que hoje existe aqui, né? Vamos dizer assim, o templo evangélico, perfeito? Mas aí eles podem usar esse argumento e dizer, já que o Estevão não falou contra o templo evangélico hoje, a igreja evangélica, né, institucional, então a gente está correto. Ele falou contra como é que fala? O tribunal, contra a corte daquela época e não contra a igreja evangélica de hoje. Verdadeiramente, o Estevão não falou contra a igreja evangélica porque ela não existia, né? E não é nada sobre esse sistema maldito religioso que está aí hoje, católico protestante. Não é sobre esse grupo de líderes religiosos gananciosos, né, por dinheiro, que anda enganando multidões pelo mundo afora. Não era. Agora, era sobre o templo, que misteriosamente, eu digo misteriosamente porque não tem nada a ver, né? Essas pessoas usam para ilustrar suas atividades, ou até para explicar e tentar justificar suas atividades. Eles, da Igreja Católica e da Igreja Protestante, eles usam muito a figura do templo, onde Estevão foi julgado, onde ele foi arrastado para fora do templo e apedrejado, mas foi arrastado lá de dentro, porque o julgamento foi lá, a decisão de matá-lo saiu de lá, tá certo? Eles usam aquele templo para poder tentar explicar o deles, ou até dizer que é igual o deles quando convém. Aí, quando não convém, diz que era uma corte. Não, não era uma corte. Era o templo judaico, está escrito na Escritura. Era o templo religioso da religião judaica. Foi lá que Estevão foi condenado e de lá saiu para a morte, arrastado, acorrentado para o lado de fora do templo e foi morto do lado de fora do templo. Foi exatamente isso que ocorreu. Foi uma corte, porque ali estavam as pessoas decidindo, mas essa corte foi instaurada dentro do templo. E quem foram os algozes que mataram Estevão? Os mandantes, foram os líderes religiosos. Eles são os culpados. Eles é que determinaram a morte de Estevão. Assim também como foram culpados porque determinaram a morte do Messias, o mesmo grupo. Pronto, tem mais uma pergunta aqui. Nosso amigo aqui, Abinadab, manda a seguinte pergunta, Rubens. O povo de Vitória do Espírito Santo. Alô, Espírito Santo, cidade boa, estive lá também. Passei 5 meses em Espírito Santo, cara. Tá pedindo aí para que o irmão Rubens leia Mateus 6, né? Agora todo, caramba, Mateus 6 achei grande para ler tudo, cara. Eu não lembro o que é que se fala. Até o 20, agora que ele bota. Olha, esse tipo de pedido das pessoas é complicado. Eu prefiro não embarcar nesse tipo de pedido, porque de repente aparecem pessoas do bem e a gente não sabe quem está falando, e alguém fala, lê um pedaço aí, fica igual otário lendo aqui, não tem nada. Então isso não vale. Vamos lá, quer saber sobre o quê? Coloca o texto que você tem dúvida, até porque eu odeio, cara, capítulo e versículo da Bíblia. É igual o celular, eu não me sinto bem com o celular, eu não gosto de telefone, televisão nem se fala, eu nem tenho esse lixo, tá certo? Mas também com a própria Bíblia, cara, eu não me sinto bem, eu prefiro a Escritura. Então, capítulo e versículo, leia o capítulo, cita o versículo, eu nem gosto disso, entende? Eu prefiro que a pessoa traga a ideia,
do que o Messias propôs, do que Paulo ensinou, do que um profeta disse, a gente vai discutir sobre o texto, em que pese vem a ler capítulo e versículo, porque eles botaram isso na Bíblia, né? Mas é o que eu estou dizendo, que às vezes o pessoal não me entende e fala, esse Rubens é maluco. Não, é que as pessoas não entendem o que a gente entende. Eu entendo que não tinha capítulo nem versículo na Escritura. Para que botar essa porcaria? Para atrapalhar, entendeu? Então eu prefiro ler linear. Aí você vai falar com um público que está todo alienado na religião, você precisa falar do versículo e capítulo, mas não é porque gosta, é igual o celular, a Madinha está fora. Eu estou em casa, eu ligo essa porcaria, para poder ter um contato com ela, ou eu estou fora, ela em casa, ou vice-versa. Mas eu não gosto de usar. Então a pessoa fala, você não gosta e usa? Não, eu não gosto do sistema, cara. E estou no sistema aqui, trabalhando aqui, usando o YouTube deles, tudo deles, não tem jeito, cara. Ô, Rubens, eu vou passar, falar, não sei se ler todo não vai dar, fala aqui, em Hebreus, né, que é um livro muito bom aí, que fala, né, Hebreus é um livro que vai falar muito, né, para aquele povo, né, que eles estavam saindo, né, da lei, né, e estava tendo um entendimento, né, acerca do Salvador, a nova aliança, e só que eles eram muito perseguidos pela questão que o Hebreus, o livro todo de Hebreus, então ele fala muito sobre isso. Ele vai falar muito da questão do não retroceder, não abandonar a fé. E o que acontece? É um livro, né, muito bom, eu gosto de ler. E, como é que se diz? E fala muito um pouco que ele sofreu perseguições dos próprios familiares dele por abandonar o judaísmo, por abandonar a lei e viver a graça. Aí, aqui, ele vai falar assim, né? Fala um pouco aqui fora do contexto, porque não vai dar para estar lendo tudo aqui, mas é assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenha contemplado as minhas obras. Aí ele vai falar aqui, cadê? Foi o 3. Aí o que acontece, né? Aí vai falar mais cá na frente. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, né? Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nós apaguemos-nos até o fim a fé que nele depositamos desde o início, né? Então, esse engodo que tem hoje, né? Muito essa questão do pecado, né? As pessoas, uma coisa que prende muito a questão do medo que a gente vê hoje aí, né? E você vê hoje, até as pessoas hoje têm dificuldade, né? O pecado, né? Que tipo de pecado, o que seria, né? Esse pecado, né? Que está falando aqui, né? E aí, Rubens? Porque eu entendo aqui, pela essa questão do pecado contra o próximo, né? Que ele vai falando aqui, e muitas das vezes a pessoa, e pela questão da fé, né? Porque as pessoas em 1 Pedro, ele vai falar muito, né? Acerca da fé, sobre a questão que a fé né, não é... que essa perseguição vai durar por pouco tempo, que essa esperança não é comprada com ouro, com prata. Então, mas hoje as pessoas, eu vejo muitas pessoas presas ainda pela questão do medo, né? As pessoas, você está fora do sistema, você está pecando, você não vai ser salvo, você não é participante da graça de Deus, né?
Então, é isso aí, o que eu penso, né? O Rubens vai falar um pouco aí. Não, eu não preciso falar mais nada, eu concordo com você em tudo que você disse, ô Átila. Não teria mais nada além disso aí para dizer. Está perfeito na minha visão. Agora, uma questão, Rubens, que eu também queria levantar aqui, mas antes de levantar essa questão, vou ler aqui uma pergunta do pessoal do chat. Aqui, o nosso amigo Morro de Cor está aqui presente, sempre acompanha a gente também, a quem a gente manda também um forte abraço. E a pergunta dele é o seguinte, viu, Rubens? Ele manda perguntar a você: existiria cristianismo sem a figura Satã? Ele pergunta se existiria, né, a possibilidade. A pergunta é bem propícia. Eu penso que tem uma piada, inclusive, de que o diabo estava no cavalo, todo quebrado, e o cavalo caiu manco, e o diabo caiu, quebrou a perna, ficou lá no deserto clamando para alguém para salvar o diabo. E diz que passou por lá vários tipos de pessoas diferentes, e ninguém quis botar o diabo na garupa para salvar o diabo, para carregar o diabo. Aí passou quem? Passou o padre e o pastor juntos. E olhou para o diabo lá caído e ia embora também, deixar o diabo lá sofrendo. Aí o diabo gritou de longe: rapaz, mas logo vocês vão me deixar aqui? Vocês vão me deixar aqui? Quem é que vai aterrorizar seus membros? Quem é que vai querer levar seus membros para o inferno? Quem é que vai comer o dízimo, o dinheiro da despensa dos seus membros? Acabar com a comida de vocês, senão eu, o devorador? Em nome de quem vocês vão mentir mais do que mentem? O padre olhou para o pastor, os dois voltaram, botaram o diabo no cavalo e levaram. Sem diabo não tem cristianismo, Oliver. Tá certo, Morro de Cor. Bem colocado. Diabo Ra-Satã, tá certo? Ra-Satã. Exatamente. Não Lúcifer, não apenas... o diabo pode ser colocado porque ele é adversário, né? Mas o pessoal tem essa ideia. Se não tiver ele, não tem graça. Sem ele, o circo não funciona. Porque, na verdade... É o que a Átila até falou na instante, né? Sobre a questão do medo. Do medo, mas o que eu entendi aí pelo Rubens é a visão pela assim... Porque a graça veio não por causa do diabo, né? A graça veio por conta da lei, porque a lei, ele vinha para mostrar o pecado. Dentro da lei, ninguém era salvo. Era, né, lá em Hebreus, em 1 Pedro, ele vai dizer, né, que ele não ia ter o descanso, ele já estava prometido, dentro da lei, ninguém entrar no descanso do Eterno, né, do Criador, porque era impossível. Se você transgredisse uma, você era condenado. Então, o que acontece? Então, veio o Salvador para cumprir todas e para trazer a graça. Então, mas o diabo não entra em nada. O diabo tentou o Salvador, mas o diabo não entra em nada. O próprio, né, o Cristo nos mostrou isso, né? Que ele não toca em nada. Pô. Então, o que acontece? Ele só está aí hoje, só está servindo para essas pessoas, para usar como... igual criança, quando vai pegar uma coisa, vai que a velha vai lhe pegar o velho. Só serve para isso, porque não existe, é uma coisa já que está vencida. Pô. A única coisa, né, que eu lendo a Bíblia, eu entendo que que já foi vencido pelo Salvador e vai ser vencido por nós, é a morte. Quando ele chegar, né, e vai ressuscitar, né, todos aqueles, mas fora disso aí, não vai servir mais para nada, pô. Só para amedrontar aí, né, servir de fantoche, né, para amedrontar aí o pessoal, mas eu acredito dessa forma, né, que... Átila, deixa eu completar aqui, ou complementar. O Morro de Cor, para mim, ele foi até a metade do caminho, ainda tem outra metade. Ele disse: não existiria cristianismo sem Ra-Satã. Perfeito, não existiria. E também não existiria ateu sem o cristianismo. Bem complementado aí, né? É como o Rubens diz, é uma fábrica de fazer ateus ao cristianismo, por conta de tanta bagunça, tanta falta de explicação, e as explicações dele, mais confusas ainda, acaba trazendo um monte de gente a virar ateu. Realmente... O Deus do cristianismo, ele joga a favor, contra o time, ele joga a favor dos ateus. O Deus do cristianismo é o grande vilão da história. O Deus do cristianismo é o grande fabricante de ateus. Porque se a pessoa for observar o Deus do cristianismo, cara, ela não tem outra opção a não virar ateu. Só tem essa opção. O Deus do cristianismo é totalmente louco.
é totalmente desordeiro. Ele é totalmente fora de si. É um insano. É só você ler nas Escrituras que você vai ver que o Deus do cristianismo, esse que o cristianismo apresenta, e cita algumas passagens na Escritura, cara, ele diz para não fazer e faz. Ele diz para ninguém fazer, mas manda alguns fazer. Ele diz que não é assim, mas acaba sendo. Então, cara, é muita controvérsia. Ele é tão doido, o Deus do cristianismo é tão doido, tão maluco, que ele manda Balaão ir junto com os soldados, com os empregados de Balaque, e depois, aí não é ele, né? Mas depois, segundo o Deus o que ensinam, que é o próprio Deus do cristianismo, né? Manda não ir. Manda Davi contar o povo, depois pune Davi porque contou o povo. Então, esse Deus insano, cara, o Deus do cristianismo, ele só pode ser mesmo um fabricante de ateu. É por isso que quando o ateu pega um evangélico ou um católico pela frente, ele estraçalha. Porque o Deus que o evangélico e o católico apresenta é um Deus cheio de falhas. Não é o pai do Messias que o Messias nos apresentou, que os apóstolos e que os profetas dele falou. É o Deus criado por... O nome dele, César, não. Constantino, né? É o Deus criado, né? O cristianismo criado aí pelo Constantino, né? Porque assim, muitas das vezes as pessoas, né, têm ideia, pô, esses caras são malucos, estão falando, são tudo do capeta, tá falando, só que eles não entendem, né, que a gente está falando não do Salvador, não do Criador, a gente está falando desse modelo criado por Constantino, esse sistema podre, né, sistema falho, né, porque afasta cada dia mais a pessoa do pai e o próximo do outro, porque só cria briga, só cria discórdia entre irmãos. É tanto, né, que você vê que eles, entre eles mesmos, os próprios evangélicos, eles não entram em nenhum consenso. Cada um puxa para um lado, cada um abre a sua própria denominação ou instituição e vai tocando. No ar. Eles até falam, né? É aqui, não importa se você está aqui ou se está em outra igreja, somos todos o mesmo Deus, mas vai ver se as ideias baixas nunca batem. Mas tem muitos que ainda ao extremo, né? Que diz, né, que só a salvação só está nele, né? Tipo, esse um aí. Que, as seitas, né? As seitas. Aí a salvação só está nele. Então, essa questão, as pessoas hoje ainda, né? Ainda tem isso, pela questão de, como eu estava conversando com um rapaz, né, do TJ, ele falando, eu falei, irmão, a gente não está falando coisa de Dilma, que vai durar mais 4 anos aí, está falando de coisas terrenas, está falando coisas eternas. Então, a gente tem que ter mais cuidado, a gente tem que analisar. A gente, será que Átila está falando a verdade? Analisar, não é só falar porque o pastor falou, não, o Rubens é maluco, o Washington é maluco, o Washington é maluco. Não, é você pegar e botar na balança, ler, analisar. Né? Será que realmente fulano está falando certo, está falando errado? Por que é que a Bíblia, né, como ele diz, né, as escrituras dizem, será que tem coerência? Mas não, endurece a serviço, sabe que não tem causa, mas está defendendo ali o outro que diz, e aí começa a condenar, e é o modelo que Constantino queria, né? É um escravo para aquele, ele acha que é livre, mas é um escravo. Eles, por isso, viu, Rubens, que eles apedrejaram, né? Estevão. Nosso amigo, nosso irmão, né? Estevão. Por quê? Porque eles tinham esse poder, como hoje ainda tem. As instituições têm o poder de julgar quem está dentro da casa de Deus, né? Que eles acham, Rubens, você está errado, você não vai mais tocar na casa de Deus, não. Fulano, você não vai mais ministrar para na casa de Deus. Então, ainda como é que se diz? As leis hoje ainda defendem eles de julgar. Você está em pecado, você está longe de Deus, ou não julga? Ainda eles estão julgando dentro. Mas essa falsa, esse falso liberdade, poder, essa falsa liberdade, né, que eles têm, que foi criado por Constantino, que veio dando, como o Rubens falou, qualquer um pode chegar hoje e abrir uma igreja. Átila, e você sabe que essas coisas nunca terminam, né, cara? Hoje, esses caras ainda continuam apedrejando as pessoas, apedrejam. Eles costumam trazer problemas das pessoas da igreja, e eu vi isso muitas vezes, para o plenário da igreja, apedrejando a pessoa. Meninas, por exemplo, que tiveram relações com o namorado, antes de se ajoelhar perante o homem
uma coisa que o Criador condena, que é o casamento na igreja, tá certo? Meninas que, entre aspas, né, a palavra usada, se perdeu com o namorado, rapaz, envergonha a família, envergonha a menina, envergonha o rapaz, na frente de todo mundo, levando para frente lá, para frente que é os fundos, né? Mas colocando de frente para as outras pessoas e expondo as pessoas. Isso é apedrejar, Átila. Eles apedrejam. Se uma família inteira sair da igreja, porque às vezes a família sai inteira, não porque descobriu a verdade, mas porque está descontente com a atitude qualquer lá dentro, e a família sai, rapaz, eles apedrejam famílias inteiras e manda até os membros não cumprimentar mais aquela família, independente de ser testemunho de Jeová, porque na Assembleia de Deus, na Batista, isso é muito comum acontecer, porque o pastor, quando aquela família sai daquela igreja para ir para outra, ele fica com raiva, porque perdeu muitos membros de uma vez, e apedreja essas pessoas ainda hoje, e no final, Átila, acaba matando as pessoas eternamente, porque no final joga as pessoas na perdição eterna. Então, eles continuam fazendo a mesma coisa, apedrejam dentro das suas igrejas, igual apedrejaram Estevão, e acabam matando as pessoas, matando a eternidade das pessoas, a vida eterna. Acaba destruindo a parte espiritual, né? Ou seja, o entendimento da pessoa. Eu entendi bem o que o Rubens falou e concordo, realmente. A gente não, isso aí não parou de acontecer, vem se sucedendo, vem acontecendo dia após dia, e realmente dentro desses locais aí, o que mais tem é isso. Eu não tinha percebido, mas a comparação que ele fez agora realmente me fez pensar. Quando você se coloca contrário, quando você questiona, eu vivi isso. Aconteceu comigo, Rubens, inclusive, né? A partir do momento que eu comecei a perguntar, mas vem cá, e o dízimo, o que é isso? Por que dízimo? Aí começou a ter orientação do próprio líder para as pessoas não estarem muito próximas de mim. Ainda chegou a dizer, você vai ficar doido, Oliver, porque você está estudando muito, vai ficar maluco, pare. Até isso eles colocam, né? Então tudo isso é forma de apedrejamento, para ver, ou você se enquadra naquilo que eles querem, né, que o líder quer, ou seja, voltar a ser gado, voltar a ser alienado, ou realmente ele te apedreja ao ponto de te tirar de lá, meu irmão. Ou tira realmente, né? E isso aí, quando a pessoa sai, como o Rubens falou, por um desgosto, por um problema dentro da igreja, a pessoa sai totalmente sem rumo, sem noção e acaba voltando, ou melhor, acaba fazendo coisas que não eram nem para fazer. Então, assim, é um perigo, e isso é um perigo iminente, está aí o tempo todo, pessoas lá dentro, e que saem e se tornam piores, porque o pessoal apedreja realmente, e apedrejamento dessa forma é um apedrejamento, vamos dizer assim, vamos colocar assim, né, espiritual, porque vai diretamente no entendimento das pessoas e destrói com tudo de uma vez só. Rubens, fala, irmão, pode falar. É a questão, né, que eu vejo muito assim por essa questão, porque assim, quando a pessoa, né, comete um erro, né, vamos botar entre aspas aí, né, que para eles é um erro, né, para uma instituição, aí ele já automaticamente coloca a pessoa no inferno, a pessoa não é digna. Então, muitas das vezes a fé da pessoa. Então, a pessoa já que eu estou errado, aí vai aprontar aí, vai pintar e bordar, né? Que muitas das vezes a consciência da pessoa, né, começa a condenar. Então, ele perde a esperança, ele perde a fé. Então, é isso. Então, é um sistema muito opressor que você vai ver na época do Messias, que tinha muito isso, né? São os samaritanos, né, que eles não falavam, e todos os outros, né, coisas do sistema dele que o Messias quebrava e eles questionavam a questão de guardar o sábado. Então, são todos esses rolo compressor, né, que vem na mente da pessoa, para condenar, para afastar a pessoa da graça, né, da benevolência, né? Então, o que acontece? Então, é isso. Então, a pessoa, quando sai do sistema, em vez de ela chegar e ficar feliz que ele está fora do sistema, né, está contrário, ela se acha, ela não se sente digna da misericórdia do Pai. Então, é por isso que o Pai diz que depois de convertido, 2 vezes é o do inferno, porque a pessoa perde a fé, a pessoa perde a esperança. E por conta desses caras, né? Perde a esperança que o Salvador, ele morreu no Calvário para salvar todos, né? Bom, Rubens, tá chegando o horário, são
21 horas e 54 minutinhos, mas eu quero só ler mais uma perguntinha bem rápida, você vai assim bem direto para não tomar muito tempo, e mandar aqui um abraço para Rafael Santana, Rafael Santana. Ele fala assim, ó, na minha igreja, ou melhor, desculpa, na igreja do meu pai, as pessoas têm que ir na frente, ser humilhadas e pedir perdão. Ou seja, quando comete um ato, como o Rubens falou aí, da menina, o rapaz, né, terem alguma relação, coisa do tipo, no caso, na igreja do pai dele aí, tem que ir lá na frente, que não é a frente, sim o fundo, né, para deixar bem claro, a loucura é tanta, e chega lá e falar o que cometeu, o que não cometeu, o que fez, não deixou de fazer, e ainda pedir perdão. Então, isso também não deixa de ser um apedrejamento, né, Rubens? Mas a pergunta do Rafael Santana é a seguinte, Rubens. Coríntios 2, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a mensagem de Deus. Aqui está Deus, é o nosso Criador. Quer falar algo sobre isso aí, Rubens, para fechar? De novo a janela, abrir já aqui para poder botar minha voz aí de novo. 1 Coríntios ou Oliver? 2 Coríntios, ele não dá o versículo, ele fala 2 Coríntios, no qual o Deus desse século cegou o entendimento. Então, na verdade, quando você vai ver Paulo narrando, o Deus deste século é uma termologia para designar não o divindade, mas o mandante, né, o comandante, o chefe, né, deste século, né, ou seja, o sistema. O sistema cegou o entendimento para que as pessoas não vejam a glória, ou seja, a representatividade daquilo que o Messias fez chegar e alcançar as pessoas entenderem isso. É justamente esse assunto que está sendo tratado. Tá certo? Beleza, Rubão? Bom, nós estamos chegando ao finalzinho. Eu quero só agradecer ao pessoal que ficou aí, Rubens. Dizer que é uma pena o Cristiano não apareceu, não sei por que dessa vez. Estava tudo certo até então. Até antes de começar, estava confirmado. Consultei o Gelson várias vezes. Ele falou, não está tudo certo, pode ficar despreocupado, o pastor vai vir e tal. Mas aí ele acabou não entrando, não sei o porquê ainda também, mas tudo bem, a gente pôde papear. Pena que o tema que eu trouxe hoje, a gente não entrou porque eu achei que ele ia realmente aparecer, né? Mas fica aí para a próxima segunda-feira e a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Seria mais ou menos os 10 mandamentos para a gente poder entender e saber o porquê que... Tem algumas questões nos 10 mandamentos que ainda está intrigante. As pessoas perguntam e a gente pode estar aqui conversando e procurando entender de uma forma bem, bem fácil, clara, sem nenhum tipo de liturgia, nada desse tipo. E também eu quero aproveitar e falar ao pessoal que está aí assistindo, vai agora rapidamente, assim que a gente fechar aqui, vai para o canal do Silvio de Freitas, vai estar lá um bate-papo, o Rubens vai estar presente também, não é isso, Rubens? Vai estar lá também o Silvio de Freitas, eu acredito que o Sávio também, que é um cara super desenrolado, muitas informações aí legais, e uma galera bonita e boa aí, de boas informações, de boas ideias. Você não pode perder. Canal Silvio de Freitas, agorinha, viu? Assim que acabar aqui, vocês podem pular para lá e vocês vão poder assistir esse bate-papo aí super interessante, com muita informação. Eu agradeço, Rubens, mais uma vez, pela sua paciência, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu fico feliz, mais uma vez, de te ver, em falar com você, ouvir sua voz. Não é declaração de amor, não, mas... eu fico muito contente de estar com você. Oliver, da última vez faltou energia na sua casa, a internet caiu, você não teve como entrar, você ficou muito triste depois, mandou e-mail para mim, você foi em algum lugar, mandou um e-mail, né? Apenas pelo seu senso de responsabilidade, até de carinho que tem pela gente, e responsabilidade com os ouvintes e assistentes que assistem a gente. Você fez questão de mandar um e-mail dizendo não deu para entrar, não tinha energia, não tinha internet, não tinha nada, caiu tudo. Verdade, Rubens. Eu corri até a casa de uma prima para poder mandar o e-mail para te informar, não deixar você preocupado e esperando também. Mas é isso. Então, eu agradeço ao pessoal que esteve com a gente aí. Segunda-feira, se assim nosso Pai permitir, estaremos aqui falando um pouco sobre 10 mandamentos e, quem sabe, outro tema. Se houver algum pastor, porque não sei o porquê ainda, mas será bem-vindo, a gente vai papear também com ele. A expectativa é essa, que venha aparecer para a gente conversar, e vai ser muito interessante. Então, eu agradeço desde já, deixa o Astar também fazer as considerações bem rápido, temos apenas um minutinho para fechar aí, por conta do horário de Rubens.
Só quero agradecer, né, mais uma vez, né, o Rubens, a você, né, que tá, e todos que estão nos assistindo, né, mais uma vez aqui, né, papeando um pouco mais sobre as escrituras, sobre, né, como agradar a Deus, né? A gente poderia, né, fazer aí um hangout aí falando como verdadeiramente agradar a Deus. Porque foi um das coisas que me desprendeu, porque eu achava que agradar a Deus, fazer a vontade do Pai era... Pode ser um tema bom, boa ideia também, Rubens. A gente pode pensar para poderia ver como agradar ao Pai, né? E como fazer a vontade do Pai, né? Perfeito. Porque totalmente aí. Então, boa noite a todos aí, né? Rubão, com você. E quem sabe até aquela musiquinha poderia ter outra letra, né? Vamos agradar a Deus. No lugar de adorar, agradar, né? É melhor agradar do que adorar. É melhor obedecer do que sacrificar. O Átila, a atuação do Átila sempre é impecável, mas hoje eu faço um destaque especial para as colocações do Átila. Eu fiquei maravilhado de ver o Átila hoje falando sobre vários assuntos aqui, vários temas, e até a sugestão dele achei muito boa. Como agradar o Criador. Quem sabe depois dos 10 mandamentos, né? O Átila coloca essa aí. Átila, obrigado a você, meu irmão. Muito obrigado por tudo. 200 e poucas pessoas assistiram aqui ao vivo. Simultâneo, pico. Sem contar com o número que passou, assistiu, e daqui a pouco fica registrado aí mais de 1.000 pessoas. Muito obrigado a todos mesmo. O pessoal de São Bernardo do Campo, não esqueça. E você que mora próximo e queira comparecer, mesmo sendo de longe também. Palestra sábado que vem, não é agora. É sábado agora? Eu nem sei, cara. É sábado agora, né, amada? Então é sábado agora, palestra lá na sede do Partido Verde. Não é sobre política, é palestra sobre o Zika vírus com o irmão Rubens. Vá lá, não deixe de ir. Na sede do PV em São Bernardo do Campo, no próximo sábado. E na outra quarta-feira, sem ser essa agora, aí sim, quem vai apoiar o Rubens para vereador é bem-vindo na nossa reunião política. Oliver Átila, boa noite, obrigado pelo carinho, meus irmãos, até a próxima.